Bem-vinda ao Elas Inspiração. Eu, Yara Landucci, estou aqui com você para trazer histórias inéditas de empreendedorismo feminino, de mulheres autênticas que superaram as suas dificuldades em prol do seu objetivo. Hoje, a nossa convidada especial, Paula Calegari, vai contar a sua história, uma história que eu tenho certeza que vai impactar você e, principalmente, inspirar você. Bom, ela contará um pouquinho da história dela, do empreendedorismo dela, porque ela passa por uma transição de intraempreendedora para empreendedora. E isso faz toda a diferença, de se tomar uma decisão, de sair de uma zona de conforto e entrar numa zona onde exige muito mais de você. Antes de eu falar um pouquinho com a Paula, eu queria reforçar mais uma vez sobre o Elas Inspiração. O Elas Inspiração, logicamente, sou eu aqui, hoje a Paula, buscando inspirar você. Mas o Elas, ele na verdade, ele está alicerçado num propósito grande, que é o E de empreendedorismo, o L de liberdade, o A de autenticidade e o S de superação. Esse é o nosso grande objetivo. Né? Trazer histórias autênticas, histórias reais, verdadeiras e, principalmente, histórias que mostram o impacto da superação. Porque o Elas Inspiração, ele busca, através das histórias, transformar vidas que estão nos ouvindo na sua melhor versão. É isso que nós buscamos. Esse é o valor do nosso Elas Inspiração. Vidas que possam ser ouvidas e possam levar a inspirar mulheres que já estão no empreendedorismo ou até aquelas que almejam estar no empreendedorismo. Bom, vocês que estão aqui nos assistindo, eu quero reforçar um pouquinho para que vocês não deixem de saber todas essas histórias através do nosso Instagram. Por isso, siga a gente lá no Instagram, Elas Inspiração Oficial. E também quero que você se cadastre lá no YouTube Elas Inspiração. Né? Você se inscreva lá, clique no sininho para você receber as nossas notificações, as nossas informações, enfim, vocês estarem por dentro de tudo o que acontece e do nosso propósito do Elas Inspiração. Bom, hoje eu ainda tenho uma outra novidade. Ela está aqui escrita, porque o meu produtor está controlando aqui tudo que eu vou falar sobre uma grande novidade que começa agora. Está preparada já para levantar voo, que é o Clube Elas Inspiração. O Clube Elas Inspiração, na verdade, ele foi criado para trazer um ambiente de apoio, negócios, benefícios e saúde e muito mais. Olha só que bacana, gente. É muita coisa envolvida. Por isso que eu estou sendo aqui meio controlada do que eu falo, o que eu posso falar, o que eu não posso falar por enquanto, né? É através de uma plataforma, na verdade, influente, crescimento para o seu negócio e também benefícios exclusivos para você. O que vai ter lá no clube, Yara? O que é isso, clube? Já ouvi falar de clube, mas o que é isso? Olha, eu vou resumir em algumas palavras que eu coloquei aqui. Economia, pertencimento, fidelização, relacionamento e saúde. 5 pontos que ele está alicerçado para trazer o melhor para você. Quero dizer que o Clube Elas Inspiração, ele foi estudado e muito estudado, porque eu sempre tenho um ponto. O que eu posso trazer de diferente no mercado? Então, ele vai ultrapassar fronteiras quando ele entrar no ar, que ele já está assim, saindo do forno, prontinho, na verdade. Quando ele entrar no ar, vocês vão poder observar e com certeza serão todos muito bem-vindos aqui no clube. Mulheres e homens serão bem-vindos, porque o clube tem como foco principal, além do universo do empreendedorismo, trazer muitas, mas muitas vantagens para você. Fique atenta aí, siga lá a gente, que nós vamos estar dando dica e logo, logo, Clube Elas Inspiração no ar. Bom, agora nós vamos falar com a Paula. Paula, estou muito feliz e é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Yara. Agradeço demais esse convite. Um programa como esse, inspirador, de mulheres inspiradoras, e você, principalmente. Fico lisonjeada desse convite. Obrigada. Ah, Paula, mas eu vou fazer uns comentários, né?
A Paula está inaugurando o programa aqui, loiríssima, maravilhosa, né? Então, quem está vendo a Paula, conheceu... Nossa, mas é a Paula Calegari? Será Sim. que é a mesma? Será que é a mesma, né? É a Paula Calegari, né? Paula, ficou lindo, maravilhoso. Obrigada. 10, tá perfeito. Parabéns à cabeleireira que fez, ou o cabeleireiro. Maravilhosa. Então, parabéns. Acertou, viu? Acertou, eu também gostei. Modéstia à parte. Feliz que você está inaugurando aqui no Elas, né? Exatamente. Olha que bacana Cabelo isso. novo no Elas Inspiração para vocês Novo se visual. inspirarem também. Essa é a Paula. Obrigada, Paula, vamos Yara. lá. Conheço já alguma coisa de você sabe que eu tenho acompanhado você e admiro muito o teu trabalho, os teus desafios, que você vai contar aqui para as pessoas, teu trabalho de empreendedorismo. Mas antes, eu acredito que as nossas ouvintes querem saber quem é a Paula, na sua essência. Fala um pouco, conta um pouco para nós, Paula, você e família. Legal. Bom, tá linda de rosa, minha cor preferida, já começa assim, quem me conhece sabe, parece que você tá me homenageando. Nossa, ainda bem que nós não combinamos, já pensou eu e você de rosa aqui? Quase, por Ia pouco. ser o show, né? Mas tá linda, maravilhosa. Bom, Obrigada. gente, eu sou a Paula Calegari, vou fazer 45 anos no mês que vem. Sou uma menina sonhadora, eu falo que desde pequena, desde berço, eu sonho fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu sempre procurei fazer com que as pessoas se sentissem bem ao meu lado, de alguma maneira. Então, sempre buscando empreender, sempre buscando ajudar, sempre buscando servir de alguma maneira. Paula é casada já há 27 anos, vai fazer agora em dezembro, 27 anos. Sou mãe do Gabriel. 22 anos, meu filho. Eu falo que o meu filho é o meu maior empreendimento. Sou realizada com a educação, aquela mãe que se sente totalmente orgulhosa do filho que tem. Sou uma menina que nasceu num lugar de classe baixa, totalmente, sem recursos nenhum. Muito difícil. Aquela menina que ficava esperando a roupa da prima, que tinha um pouco mais de condições para poder ter uma roupa melhor. Então, nada foi fácil. Então, sempre eu estava em busca de algo novo, de crescer, de me desenvolver. Essa é a Paula, sonhadora, gosta de comemorar o aniversário, gosta de estar sempre disposta a ajudar alguém, servir de alguma maneira. E é isso. E na infância, você deu muito trabalho? Não, eu nunca fui uma menina peralta. Minha mãe dizia, minha avó, no caso, que me criou, que eu sempre fui uma menina trabalhadora, que sabe fazer, queria fazer as coisas, ajudar. Eu, com 11 anos, se eu não me engano, eu fazia faxina na casa das pessoas para ganhar meu dinheirinho. Então, eu já limpava, ajudava. Com 11 anos? 11 anos, já tinha um afazer doméstico para poder ganhar recursos. E desde pequena, sempre ajudando, trabalhando. Nunca fui de dar trabalho. Nunca tiveram que ir na escola por causa da Paula, com algum problema, não. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 5. Porém, você e mais 5 ou mais você 4? Nós somos em 5, porém nós somos criados... Eu morei com a minha avó. Eu e mais o meu irmão mais velho moramos com a minha avó. Ela que nos criou. E a minha mãe criou os outros 3. Então, eu nunca morei com a minha mãe. Sempre fui criada pela minha avózinha. Então, mas aí tinha mais 2 primas. Então, eu falo que eu tenho 5 irmãos de sangue e mais 2 que foi de criação. Então, no total, somos em 7. Então, você tem uma avó-mãe, é isso? Isso. Tinha uma avó-mãe. Uma avó-mãe. Faleceu já. Já faleceu. Mas conta um pouquinho para mim de uma outra coisa que eu vejo da Paula, né? Eu vejo que a Paula tem o ciclismo assim... Que hora você sai com tudo isso que você vai contar para as nossas ouvintes do que você faz? Que horas você dedica ao ciclismo? É uma paixão isso? Na verdade, foi uma descoberta, né? Que é uma das coisas que eu falo para as pessoas, que a gente tem que olhar para dentro da gente para tentar se desenvolver também, não só profissionalmente como pessoal. E eu me descobri no ciclismo, era uma paixão, eu precisava fazer uma atividade física, e a atividade física é maçante, né? Infelizmente, todo mundo fala, vou para academia, mas ninguém vai para academia com aquele prazer, com aquela garra. Eu precisava descobrir algo que aquecesse o meu coração e também
que fosse uma atividade. E aí eu comecei com o pedal, comecei a fazer o ciclismo, e aí eu consegui conciliar, eu faço 2 vezes na semana, às vezes, hoje eu estou fazendo até mais, eu faço 4 vezes na semana. É, isso que eu ia falar, 2? 2 eu iniciei, hoje eu já consigo fazer mais vezes, e aquela coisa, rotina de casa, tudo, eu tenho tudo, normal, eu tenho que manter casa, tenho que manter esposo, filho, trabalho, você tem que unir tudo isso e ainda manter o meu esporte. Eu faço 2, 3 horas por dia, à noite, normalmente. Saio às 8 horas, tem um grupo do 2, pedal. 3 horas? Quanto que você pedala? 40, 50 quilômetros. Meu Deus do céu. Isso é terapia para você? Nossa, é muito terapêutico. Eu falo que não é físico. É emocional, é mental. É incrível. Você tem, às vezes, um dia estressante no trabalho, se dedicou demais, a cabeça doendo, alguma coisa. Vai pedalar. Você pedala, você sai ali aliviada, restaurada. E, além de que, ajuda no físico também. A consequência é manter o físico... E umas trilhas que eu vejo, às vezes, você no meio de umas trilhas, eu falo, mas onde será que é isso aí? Gente, é assim... um mato só, meu. Você viu? De repente, você está no meio do mato, pedalando, esse bando de louco... pedalando, mas faz assim toda uma diferença, porque além da paisagem, dos lugares que você acaba conhecendo, a turma é de uma energia espetacular. Então, assim, é maravilhoso. Eu falo que é uma superação a cada dia, porque pedalar não é simplesmente sair na bike, não. Tem técnicas, tem companheirismo, você precisa de apoio das pessoas. Então, ali tudo você vai também se desafiando e se superando. As trilhas, ela veio como um bônus, porque é um lugar que você para, tira foto na cachoeira, passa pelo banho de lama, às vezes. Eu vejo tudo isso aí. Teu marido vai junto. Oi, ele estava com uma cirurgia no ombro, por isso que ele não estava acompanhando, mas ele já está retomando. Inclusive, nessa última trilha que eu fiz sábado, ele estava junto. Então, nessas trilhas que vocês andam 40, 50? O filho, na trilha, essa última foi pequena, foram 26 quilômetros. Só apenas. Eu não ando nem muito 2. pequena. Pra mim isso é muito. Mas a gente costuma andar 80 quilômetros, 100. Hoje mesmo está previsto de sair de Osasco até Itapevi e voltar. 5 cidades em 2 horas, 2 horas e pouquinho. Então, é maravilhoso. Haja pernas, hein? Haja perna, pedala, gente. pedala. Haja perna. E aí, não para aí, né? Porque tem um negócio de pesca e... Meu Deus do céu, até eu fico olhando assim, mas como é que a Paula consegue encaixar esses horários todos? A pescaria, o que é? A pescaria também é algo de infância, na verdade. Meu avô pescava. Meu avô tinha essa parte de trazer os peixes, aquela coisa. Eu fui, acho que 1 ou 2 vezes só com ele. E aquilo ficou encurtido dentro da Paula. E por um bom tempo, eu não sabia. Eu passei uma fase de não saber o que eu gostava de fazer. Eu não tinha um hobby, Yara. Eu não tinha um hobby. Tanto pedal, quanto a pescaria, a dança também que eu danço. Eu não tinha hobby. Então, se perguntasse, o que você gosta de fazer, Paulo? Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de vender, eu gosto de fazer resultado. Era trabalho. E eu não olhava para mim, não olhava. E de repente eu falei assim, eu pescando, eu falava, jamais que eu tenho paciência de ficar no meio de um lago lá com a vara esperando o peixe. Eu tenho que ir lá e pegar o peixe. Vou jogar uma rede. Já pega tudo de uma vez. Era assim meu pensamento, porque eu sempre fui muito ágil, muito ligada no 220. E aí eu me dei a oportunidade de ir para um laguinho, vou jogar uma varinha lá. E foi a maior terapia que aconteceu na minha vida, porque ali você desliga do mundo, ali você fica esperando realmente o peixe com aquela paciência. Vem. Tem aquela técnica também. E assim, aí eu fui me encontrando. E aí eu comecei a fazer pescaria em alto mar, pescaria... E eu nunca vou sozinha, sempre levo marido, filho, cunhado, irmão. Goste ou não goste, você arrasta todo mundo. Vamos junto. E eu tinha um sonho de pegar um peixe, um determinado peixe, chama pirarara. E eu ia para vários pesqueiros e nada desse peixe. Gente, um dia eu pego esse peixe. Mandei fazer camiseta. Mas por que esse peixe tem alguma coisa? Porque ela é linda, vermelha, assim, sabe? Mas é muito difícil. Então, tudo que é difícil para mim é desafio. E eu tenho Você tá dentro, né? Eu tô dentro, eu tenho que pegar. E aí, achei um pesqueiro que tinha a tal da pirarara. E eu fui passear à noite pescando. Enquanto eu não peguei minha primeira pirarara, mas também a hora que eu peguei, Yara, mas eu chorava, emocionada, e tirei foto. Mas depois, no outro dia, foram 19 pirararas.
E não é história de pescador, viu? Isso que eu ia te falar. O que te motivou, por exemplo, quando você foi na tua primeira pescaria? Você já conseguiu pescar alguma coisa? Não, de forma alguma. E mesmo assim você persistiu? Persisti, porque não era possível. Eu vi um monte de gente pegando peixe ali. A outra pegava. Como assim eu não vou conseguir? Tenho que conseguir. E ali você vai desenvolvendo, né? Você vai sentindo como que é o estilo da vara, Vai conhecendo, né? a alimentação do peixe, do pesqueiro. Aí você vai conhecendo. Aí você pega uma dica aqui, uma dica ali. De repente eu comecei a pegar uma tilapinha, depois foi para tambaqui, pacu, e foi crescendo os peixes. Você reconhece os peixes? Hoje, um pouco, dourado, alguns peixes aquilo que eu já pesquei eu reconheço. E deixa eu falar uma coisa, né? É bem interessante isso daí, né? Para quem está nos assistindo que gosta de pescar, pesca. tá se conectando com você Oi. aí. E como é que é o nome desse peixe aí que você falou que é vermelho? Pirarara. A pirarara. Olha, quem não Linda. conhece pirarara, fique atenta. Pirarara é vermelha. Ela é linda. Pergunta que não quer calar. Mas depois você come o peixe que você pescou? Normalmente em pesqueiro a gente devolve. No começo eu trazia todos os peixes que eu pescava, porque para mim é como se fosse um troféu. Então eu pegava um peixe e levava um monte de tilápia. No começo eu pegava peixinho pequeno, tilapinha 1 quilo e pouco e tal. De repente você começa a pegar aqueles peixão grande, como que você vai levar isso para casa, né? Não, tadinho, a gente pesca, anzol sem farpa, né? Que não machuca o peixe, aí você solta ele volta pro lago. Terapia mesmo, Terapia pura. Não é para levar embora, não é para comer, é terapia É o troféu. mesmo. É o meu troféu. Peguei, aí pego o pesqueiro inteiro e fica sabendo, né? A única coisa é que você tem que devolver o troféu aí. Eu devolvo, é só Devolve o troféu. emprestado. Você vai lá só para ver. Mas, Paula, aí fala... Nossa, eu já vi que a tua parte de lazer é bem recheada. E eu tenho entrevistado algumas pessoas. Isso que você... Opa! Perdão. Faz parte do show, né? Para as pessoas saberem que nós estamos aqui... E tá desligado. Nós estamos aqui ao vivo. Ai, perdão. Eu tenho feito algumas entrevistas e as pessoas têm essa dificuldade de falar o que ela faz para ela, o hobby dela, né? É uma pergunta difícil isso para a mulher, né? Que a mulher às vezes fala: eu saio com meu filho, eu vou levar meu filho no inglês, eu vou assistir meu filho. O que você gosta? Eu gosto de ver meu filho jogar. Quer dizer, você vê que não está nada relacionado com ela, né? Então, isso é um bom testemunho para as pessoas. Que é possível, Yara. Essa semana mesmo eu faço consultoria para umas empresas. Eu estava conversando com uma CEO de uma empresa e ela falando: eu tenho que levar no inglês, isso que você falou, tenho que levar no futebol, outro filho, tenho que levar não sei na onde. Isso, e faço aquilo, não deu tempo, não sei o quê. E você? O que você faz para você? Porque eu, por muitos anos, não fazia nada por mim também. Era tudo pelos outros, pelo filho, pela casa, e você acaba se esquecendo, se anulando. Isso é comum. Acho que não tem uma mulher que não é. Comum. É comum. Só que precisa ter esse tempo para você. E você consegue, desde que você priorize, coloque isso como um hábito, uma disciplina. Mesma forma que você vai levar o filho para a escola, você vai se levar para a academia, por exemplo. Coloca a sua horinha lá. Eu comecei a fazer isso de sábado, eu vou pescar, me organizo, faço as coisas em casa à noite. Você vai, se o marido for, não for, você vai. Eu vou, tá agendado. Às vezes ele fala: eu quero ir, ele gosta de caminhar. Então, ele vai caminhar e eu vou pescar, ele vai caminhar, eu vou pedalar. Então, hoje nós vamos pedalar juntos, vamos juntos. Antes não, eu me limitava. Eu só fazia aquilo que todos fizessem juntos. Então, sempre prevalecia o filho, por exemplo, normalmente, né? E é assim que todo mundo faz, que toda mulher, principalmente depois que é mãe, ela olha para quem? Para os filhos. Os filhos. Ela se anula totalmente. Então, eu acho que isso deve ser abolido no século que eu estamos. acredito aí que você deu um recadão, viu? Mulheres, se olhem. Se olhem. Quem não se olhou até agora, se olhe. Se valorize. Exato. Escolha aquilo que te faz bem. Tenha um momento exclusivo para você, né? Isso é importante. Isso mesmo. Mas aí, Paula, antes da gente falar também do empreendedorismo, você estudou administração, é isso? Sim. Por que escolheu administração? Tinha já alguma razão? Você gostava? Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito de estar envolvida em tudo. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, antes de vender lá as baixelas da empresa do meu tio. Depois, aliás, que eu vendi as baixelas da empresa do meu tio, eu comecei num escritório de contabilidade. E nesse escritório de contabilidade, com 14 anos de idade, eu tive acesso a todas as áreas de uma empresa. Então, desde a abertura de empresa, a parte fiscal, a parte de cancelamento, todas as partes, departamento pessoal. pessoal. Quantos anos? 14 anos, já registrada, CLT, gente. 14 anos.
14 E anos. nessa idade você ainda não tinha nem pensado que você ia fazer, ou você já tinha alguma coisa em Não, mente? tinha. Eu estava estudando ainda, então eu ia lá para contabilidade em Osasco, que existe até hoje, fazia lá o meu trabalhinho. Então eu fui passando por várias áreas. E essas várias áreas me tornou uma pessoa generalista, de querer conhecer um pouco de cada coisa, de ajudar em todas as áreas. E quando eu ia fazer direito. Na minha mente eu ia ser advogada, então, isso aí. ia fazer direito. Então desde pequena eu falava que Ah, então você tinha. tinha. O senso de justiça era muito grande desde pequenininha, desde bem infância mesmo. Eu ia conseguir resolver a vida do mundo, né? Tinha uma influência, né? Tinha uma situação difícil que eu achava que com o direito eu poderia sanar isso no mundo. E aí, de repente, fui trabalhar nesse escritório de contabilidade e ali começou a nascer a curiosidade pelo curso de administração, onde eu poderia ter acesso a tudo, não simplesmente só a uma área específica. E aí eu fiz administração, depois eu fiz a especialização em marketing, a parte de finanças também, mas a princípio eu cuidava de tudo. E quando eu trabalhei nessa empresa, quando eu fiz a faculdade, eu fui para uma empresa, para uma multinacional, que me deu a oportunidade de conhecer realmente, de pôr em prática. De usar em prática. E aí você apagou da tua mente o direito? Nunca mais? Nunca mais pensei no direito. Porque Nunca mais eu via que era difícil mudar o mundo sozinha. Não tinha... Você começou a ficar um pouquinho mais velha e falou assim, não. Frustrada, mas assim, escolada, como dizem, né? Eu via as situações do mundo e falava assim, não é o direito que vai fazer eu transformar. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, que eu consigo, que eu tenho como propósito. E isso, através disso, eu vou conseguir ajudar mais pessoas do que eu querer ter o senso de justiça e não realizar nada, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu anotei, algumas coisas que eu vou fuçando, né, das pessoas. Eu já ouvi você falar, meus valores são família, justiça e honestidade. É um dos Depois aqui um tripé aqui. Exato. Por quê? Olha, Yara, desde pequena, acho que a situação com a qual eu vivi, eu aprendi que família era tudo. Era o centro das realizações, de qualquer resultado. Se você não tem uma família estruturada, tudo pode ser colocado para baixo, né? E eu sempre prevaleci. Então, eu tinha lá minha avó, meu avô, que eu morava, minha avó, meu avô e meu irmão mais velho. Depois ainda veio, minha avó teve uma filha, que é minha tia mais nova, irmã da minha mãe. Como ela falava, a raspa do tacho, minha avózinha. E aquilo era, por mais dificuldades que a gente tinha, por mais situações de não ter a janta, só tinha o almoço e ter que dividir aquilo, era todo mundo junto. Éramos uma família, então aquilo para mim acho que ficou marcado de uma maneira, sabe? Se tem, a gente divide, se não tem, a gente divide do mesmo jeito, sabe? Às vezes minha avó ficava sem comer para poder distribuir isso para a gente. Às vezes meu irmão gostava de feijão, não tinha, só tinha uns carocinhos de feijão, eu gostava de arroz, então um comia o feijão, outro comia o arroz, aquela coisa. E, nossa, você me levou a uma vida... Não sei nem porque eu estou falando isso, mas conecta, né? Voltar, né? É voltar no passado. E aí foi justamente isso que me levou a ter isso como... Eu luto pela minha família. Bandeira, sabe? É aquela coisa de, às vezes, tem os perrengues, tem os altos e baixos, mas é família. A gente discute, briga, mas é família, tem que estar junto, tem que estar não sei o quê. Então, eu luto por isso. Então, é um valor, assim, às vezes até mais do que a própria Paula. Esse para mim. Isso vem de algo que você viveu e de algo que você assistiu, né? Essa divisão, esse comportamento lá da sua avó, aquela historinha que você acabou de falar, né? Se um gostava de arroz, outro de feijão, contava os grãos. Justiça, que é a segunda palavra que você fala. Você viveu alguma coisa? O que a justiça mexe com você? Eu vivi muitas situações de ruins, do tipo, meu tio bebendo, eu lembro algumas coisas da infância, e batia na esposa, eram umas situações bem constrangedoras, eu muito pequena, muito nova, o que eu fazia naquela situação? Uma menina indefesa, que via a situação do tio batendo na tia, ele bêbado, você não podia fazer nada, eu tinha 5, 6, 7 anos, não me lembro exato. Eu corria num orelhão, lembra do orelhão? Orelhão. Sim, eu sou da época do orelhão. Acho que quem é novinho que está assistindo não vai conhecer. Você tinha uma moedinha que você colocava lá para o telefone funcionar. Exato. Eu corria para o orelhão, ligava para a polícia.
que era para a polícia vir, que estava tendo isso. Eu entregava a situação e a polícia vinha, amenizava a situação, não levava preso, porque não era nada de... Mas aquele senso de que eu tinha que dar a partida, de fazer senso de justiça, ou então se eu visse alguém menosprezando alguma situação, alguma coisa, eu queria tomar frente e falar, não é assim que trata alguém, que não sei o quê. Então, eu sempre tive isso muito aflorado, muito aflorado. Já desde novo. Está na tua personalidade, Tá na minha personalidade. Teve uma situação também, nesse meu primeiro emprego, que eu trabalhei, era uma das melhores funcionárias, o pessoal reconhecia muito o meu trabalho, mas tinha uma pessoa que ela não se destacava, não se desenvolvia. Tinha uma chefe que judiou, colocava para baixo, palavras, sabe? Situações assim. E eu ficava visualizando aquilo e ela não abria a boca, a menina, em defesa. E por que a Paula não tinha nada a ver com a situação? Mas eu me levantava e falava, não é justo a forma que você fala com ela, não é correto. Você percebeu como você falou? Eu tentava trazer ela à realidade. Eu não brigava, não discutia, não falava mal. Mas eu questionava ela. Você percebeu como você falou? É legal da forma que você está falando com ela? Eu tentava isso. Até que um dia eu cansei e pedi minhas contas. Não era um lugar para mim. Mas você veja só, você deu um exemplo aí de 5 anos de idade, né? É uma idade que, pelo menos os psicólogos falam, né? Que está ali a formação da personalidade. Não é quando você está adulto, é quando você está lá nessa fase de 5 anos, acho que é de 5 a 7, 5 a 8. Anos, é uma coisa assim, né? Então, isso enraizou na tua personalidade, lá de trás, né? E você carrega isso com você. Muito e a outra forte. coisa, honestidade. Honestidade. Honestidade a gente tem que ter. Mas, É de berço, né? É de berço. Mas porque você viu isso com teus avós? Sim, meus tios. Na verdade, eu tenho um tio que ele é como se fosse meu pai, eu falo, né? Porque meu avô, por mais que ele era a peça masculina, a figura, né, dentro de casa, ele sempre foi... eu tive um problema com alcoolismo. Meu avô tinha um problema com alcoolismo. Então, meu avô não era figura de pai. O meu tio mais velho era essa figura, era quem mantinha a nossa casa, a casa nossa, a casa dele. Era quem me dava toda a estrutura e bagagem educacional, sabe? Que nos ensinava a ter caráter. E ele é uma pessoa extremamente honesta, extremamente honesta. Então, ele ensinou desde berço que você pode perder tudo, mas o seu nome... seu caráter, isso você não pode perder. Então, haja o que houver. Então, aquilo a gente aprendeu de berço. E ele é aquela pessoa bem rígida, bem, sabe? Ele ensinou mesmo de forma clara. Assim. É tão importante. Você vê que os teus 3 pilares vêm lá da tua infância de bem menina ainda, Verdade. né? Bem menina ainda. E eu acho que é esse o exemplo, né, que a gente leva dentro da família ou daquelas pessoas que você convive, que vão formando o teu caráter. É verdade. Vão formando o teu caráter, né? E isso é difícil de mudar. Né? Por isso graças que, às vezes, a Deus, né? Por isso tem que ser bem informado. Por isso tem bem informado. Aí você vê a dificuldade, as pessoas que não tiveram esse alicerce que você teve, você veja só, você foi uma menina criada pelos seus avós. Exatamente. Né? Você podia ter algum trauma, alguma coisa nesse sentido, e você teve um olhar sempre do que eles me agregavam, o que você via de bom. O lado bom da situação. Eu falo isso para todo mundo. A Paula, ela vai sempre olhar pelo lado positivo. Sempre. Por pior que esteja a situação que as pessoas falam, Paula, não vai por aquele caminho. Eu sempre vou ver o lado bom. Isso eu aprendi de berço. Porque se eu fosse olhar para trás, Yara, e ficar observando todos os perrengues e problemas que eu enfrentei quando criança, eu estaria me vitimizando, tendo várias justificativas para falar, por isso que eu não consigo, por isso que eu não faço, não sou ninguém. Não, pelo contrário, eu peguei só a parte boa e vamos embora. Ou então, às vezes, a pessoa fala, é isso que eu tive e pronto. Essa foi minha base, eu não sei fazer outra coisa, né? Você foi buscar o lado bom. Mas a gente já vai falar de empreendedorismo. Agora eu vou dar um recadinho de um dos nossos apoiadores aqui. Legal. Eu vou falar um pouquinho da... A YL Consultoria é uma empresa especializada em potencializar o seu negócio através do desenvolvimento de competências e também do capital humano. Com anos de experiência e expertise nesse mercado, a YL Consultoria ela vai contribuir no seu resultado, né? Melhorando o seu negócio através de uma venda eficaz, prática e envolvente para os seus colaboradores. Eu costumo dizer assim, chega de fazer o mesmo do mesmo. Ouse fazer diferente para que seu resultado seja diferente. YL Consultoria agregará
valor ao seu negócio. É isso, né? Valor ao seu negócio, né? Valor ao seu negócio é muito importante, né? Que às vezes as pessoas ficam buscando o mesmo do mesmo e querem um resultado diferente. Isso não acontece. Não tem como. Eu já sei que com você isso não acontece. Não, não. O mesmo sempre, do mesmo, não. Não. Você tem sempre que estar evoluindo, Paula, eu até falei no comecinho do nosso programa desse ter a tua expertise de ser uma intraempreendedora, inclusive em empresas multinacionais, né? Sim. E aí teve um momento, quer dizer, empresa multinacional, acredito eu, você deveria ter um bom salário, era uma administradora, você vai contar isso um pouquinho aqui para nós. Era uma administradora, tinha todos os benefícios de uma multinacional, e aí de repente você falou, chega, Exato. agora é comigo, vou virar empreendedora. Exatamente. Como é que foi essa transição? Conta aí um pouquinho. Olha, eu acho que como todo mundo, uma dor, um frio na barriga, né? A preocupação de trocar uma estabilidade total por algo incerto, totalmente incerto. Eu trabalhava numa empresa muito boa, com benefícios excelentes, onde eu tive várias oportunidades de ir até para fora do país, de conhecer o mercado lá fora. Me desenvolvi, me destaquei, cresci nessa empresa muito, assim, fiz contatos, um network fantástico e pessoas excepcionais que agregaram na minha carreira. Lá eu era responsável pela administração total de vendas nessa empresa. Por muitos anos eu fiquei nessa área, eu cuidava de uma equipe de vendas Brasília, Rio, Curitiba, em vários estados, né? Era da América Latina, no caso. E eu inclusive, fui chamada para cuidar da área de faturamento depois. Eu saí da área de vendas, fui para o faturamento. Então, eu tive um conhecimento um aprendizado bom, também gigantesco nessa empresa. Foi, assim, excepcional. E aí, estava tudo muito bem, salários ótimos, sabe? Tudo muito bom. Porém, a Paula tem esse empreendedorismo na veia, desde pequena, né? Desde pequena, lá quando eu comecei, lá com meu carrinho de cachorro-quente, né? Com 14, 15 anos. Então, aquilo em mim já era uma chama, e eu acho que isso acontece com todo mundo. Porém, a insegurança do negócio em si era o que me segurou durante todo esse tempo. E aí, um dia, nessa empresa mesmo, um diretor conversando comigo falou assim: Paula, por que você não vai tocar seu próprio negócio? Onde você põe a mão, cresce, ele falava. Você tem a bênção em você. Ele brincava ainda, ele era evangélico, e falava: você tem a bênção em você. Eu falava: amém, amém. E o Marcos, meu marido, ele já tinha depósito, a marcenaria pequenininha, um serviço para ganhar aquele salarinho, a conta do mês, vamos supor, mais ou menos assim. Era bem difícil. E eu falei, não, eu quero montar o meu negócio. Eu falava, eu quero montar meu próprio negócio. E aí comecei a trabalhar com brinquedos, locação de brinquedos. Então, eu tinha uma empresa de eventos. Você saiu dessa? Não saí. Eu continuei trabalhando na empresa. Lá, bonitinha. Na multinacional? Na multinacional. Então, eu trabalhava de segunda a sexta na multinacional. Sexta-noite, sábado e domingo, eu fazia festas. E, às vezes, no sábado, eu fazia 5 festas num sábado, para você ter uma ideia. E era assim, eu tive que começar a cortar de tanta demanda que eu comecei a ter. E aí, eu comecei a agregar, né? Normal, empreendedor, ele vai agregando. Então, eu não alugava mais só brinquedos, comecei a fazer decoração. Aí, eu não alugava brinquedos e decoração. Comecei a ter uma cozinha industrial onde eu servia alimentos para todos os buffets da região. E aí, foi crescendo. Essa é a Paula. Menina de Deus, tinha época que não tinha lugar, espaço assim, mas comprei máquina que fazia salgados, assim, eu cuspia salgados, assim, 1000 salgados por hora. Então, o negócio foi crescendo, e eu não estava dando conta de ficar. O Marcos na marcenaria, a Paula trabalhando nessa multinacional e nos brinquedos, nos eventos também. Vou abrir um buffet infantil. Vou fazer o espaço. Abri esse buffet infantil por questões que teve o incêndio de uma... Não sei se você lembra de uma boate Kiss que falaram lá na época. Não sei nem se eu posso falar o nome. Lá do Sul? Isso. Não, acho que foi São Paulo, acho isso. Eu não lembro agora direito. Eu sei que me barraram com alvará. E eu, como não gosto de fazer senso de justiça, de honestidade, nada por fora, tem que ser ou é certo ou não é, porque se está errado, você não tem por que dar continuidade, eu fechei o buffet. Eu vendi tudo, falei, eu não vou ficar com buffet, se for para eu ter um alvará errado, né?
Aí eu falei, não vou tocar o buffet, continua com os brinquedos. E fui tocando paralelamente. Eu e o Marcos, né, meu marido, meu filho com 7 anos na época, e ajudando a gente, fazendo escultura de balão, e fazendo festas e eventos, e continuando na multinacional. Só que começou a cansar. Eu ganhava muito bem na empresa. O que eu ganhava no empreendedorismo lá do infantil não dava para nada, gente. Era aquela coisa de Era uma diversão até. prazer, era um lazer. Ver as crianças felizes. Nossa, era um sonho, era sabe? Então tá tudo bem. Eu tinha o meu dinheiro que mantinha, estava tudo bem. Só que chegou um momento que a demanda começou a crescer demais. E aí, o que você faz? Eu tinha que escolher. E aí eu conversei na empresa, pedi para que eu ia sair, aí eles pediram para eu treinar alguém, e esse treinar alguém levou 1 ano e meio ainda. Puxa, mas que treinamento longo é esse? 1 ano e meio que nunca ficava, nunca dava certo, sabe, Yara? Aquela coisa que a pessoa vinha e fala, era faturamento, já nessa época eu estava no faturamento, e faturamento é algo bem específico, não é qualquer pessoa, né? Ainda mais o sistema, tudo que tinha Oracle, né? Menina, eu sei que aí eu fui treinando, passaram-se 1 ano e meio, e eu pedi para sair, consegui sair, fiz um acordo maravilhoso. Eles foram super bacanas, né? Eles não criticaram, foram super bacanas. Só que nesse dia que eu estava saindo, esse meu diretor, lá no começo, que falou, ele virou para mim e falou assim, Paulinha, você sabia que o ramo moveleiro é um dos ramos mais interessantes e que dá mais dinheiro do que qualquer outra coisa? Paulinha, vai tocar isso, por que você não pega um negócio que é pequeno lá do seu marido e faz isso daí desenvolver? Aí eu falei, legal, interessante. Pensei, só que aquilo ficou encurtido, ficou no meu inconsciente, na minha mente. Meu marido era sozinho lá, ele, mas o irmão dele que trabalhava, e eu continuei com a minha meta estabelecida de venda, de locação de brinquedos diário, e eu batia a meta todos os dias. A meta que você mesmo se dava. Era, colocava minha meta, eu mesma fazia, e eu mesma realizava. Tinha uma equipe que trabalhava para mim, mas era nas festas, né? Eu não ia, aí eu já comecei a não ir mais para as festas. Então, mas estava ali, bonitinha. Só que, mesmo assim, evento é um desafio, é algo que cansa, é cansativo, né? E aí o Marcos lá com a marcenaria, e é sempre a situação financeira ruim, eu ajudava com dinheiro ainda da multinacional que eu recebi, então você eu ainda conseguia manter lá, contribuir para que ele continuasse. Então sempre foi muito difícil, muito desafiador mesmo. E aí eu falava assim, meu Deus, mas eu vou largar esse pote, né, de ouro, né, o CLT, para cuidar do meu negócio, que é um desafio que eu não sei se vai dar certo. Aí respirei, falei assim, bom, se tiver que dar certo, vai dar certo. Deus à frente do negócio, não tem como não dar certo. E aí foi aí que eu comecei, o meu cunhado me chamou e falou assim, Paula, você faz a empresa de todo mundo crescer, você ajuda todo mundo, por que você não vem para cá, para a marcenaria e ajuda a gente? E eles estavam numa situação bem difícil, devendo fornecedor, aluguel. Tudo atrasado. E como que eu ia sair da empresa que eu estava ajudando a manter? Como que eu ia sair, gente? Que aí ia ficar, as contas ficariam maiores. Mais um, né? Dependendo daquilo tudo. Mas o empreendedor, ele faz o quê? Ele acredita no seu potencial. Ele fala, não, nós vamos lá. Aí é o desafio, aí eu brilho os olhos, né? Aí você fala, vou fazer acontecer. Louca, assim. Total. Mas foi aí que eu dei o pulo, porque eu não conseguia desenvolver nenhuma coisa nem outra. Eram muitas coisas e nada tinha um determinado Não dava para você parar e criar uma estratégia de fazer alguma coisa diferente. Você não tem uma estratégia. E aí eu fazia sempre do mesmo, como você falou lá da YF, sempre do mesmo, e nada desenvolvia, nada, por mais que estava trazendo resultado, não tinha um desenvolvimento, né, exponencial. E aí foi aí que eu dei o pulo do gato, como dizem, que eu falei, eu vou cuidar da marcenaria, e vou de cabeça. Só que eu vou para fazer uma empresa, não é uma... Acertar as contas. Exatamente. Vamos fazer virar um negócio de verdade. E aí eu me lembro, até acho que é importante comentar que, poxa, agora eu vou trabalhar numa marcenaria, uma fábrica, e eu vivia de salto social, não sei o que, como que vai ser? Aí começa o status, começa a questão de posicionamento, né? Gente, nada muda. Por que eu não posso fazer isso dentro da minha empresa? Tudo bem que tem um chão de fábrica, o pessoal está trabalhando, mas eu vou de salto, eu vou me arrumar e vou continuar fazendo aquilo acontecer.
Alugamos um galpão gigantesco, tinha tipo nem 100 metros. Aí você pediu a sua demissão lá, fez fiz o acordo o lá. acordo, fiz, saí, treinei a pessoa 100%. 1 ano e meio. Depois que estava tudo certinho, aí eu falei, agora a gente está kit, nós estamos kits e vai embora. Deixa eu te falar, antes de você falar disso, quem que inspirou? Eu sei que o teu diretor lá, ele te deu um toque, mas ele não foi um inspirador. Quem que inspirou você para trocar isso, né? O certo pelo incerto, vamos dizer assim. Teve alguma inspiração de alguém? Olha, Teu marido, teu cunhado? foi meu cunhado. Na verdade, assim, o desafio, né? Eu sou movida a desafios. Eu acho que o empreendedor, ele é movido a desafios, né? Ele chegou em mim e falou assim, foi a frase dele que ele falou: poxa, você faz a empresa de todo mundo crescer, vem pra cá, eu te pago tantos R$ 1.000. Eu falei assim, mas como você vai pagar? Você tá Se eu ainda estou ajudando vocês a pagarem as contas. Ele virou pra mim e falou assim, mas eu acredito em você. Eu sei que você consegue, você é capaz, você faz isso para todo mundo. Eu tenho certeza, Paulo, que você estiver aqui, eu vou pagar isso para você, você vai pagar isso para você, ainda vai pagar para mim ainda, que é isso que eu não recebo. Aquilo para mim, nossa. Não foi nem inspiração, aquilo não, lá foi uma motivação. Foi uma motivação. Alguém acreditando em você, naquele negócio, até mais que você mesma. Mais que eu mesma. Ele me deu um solavanco, sabe? Ele me deu um empurrão. E o meu marido, óbvio, eu ia entrar no negócio dele, né? Então, assim, ele estava meio... O dono era seu marido. A princípio ele tava... Eu tinha parte da sociedade já, mas eu não me envolvia. Só... As decisões eram dele. Era dele. Ele comprava, ele vendia, ele fabricava, ele fazia tudo. E aí, então, ele ficou meio arisco, assim, poxa, né? Eu que sempre fiz tudo. Então, a princípio, ele... Por mais que ele sabia do meu potencial, que ele reconhecesse, ele ficou meio incerto. Então, se fosse pelo marido, eu não teria entrado, né? Se pensar bem. Mas quando meu cunhado me motivou, falando assim, ó, você pode, ele acreditou em mim mais do que eu mesma, falei, cara, vamos fazer esse negócio acontecer e vai ser agora. E aí foi uma situação que eles... A gente conversou, tudo, falei, a gente vai ter que alugar um galpão. E um galpão não é barato, né, Yara? Você passar de uns 100 metros para quase 800, 600 metros... Mas aí você quis trocar de galpão, mesmo ainda não estando faturando? Não, porque eu sabia que ia acontecer. Você olhou o futuro. Eu já vi a visão do futuro. Aquele galpão não vai dar certo. Eu fiz um projeto, eu desenhei, eu fui lá, coloquei no computador, fiz todo um projeto, como que ia ser, quanto que a gente ia vender, fiz meta, estabeleci meta. E era só eu, ele, tinha mais uma pessoa que trabalhava com ele, e nós 4. Mas ninguém. E aí eu fui lá, desenhei, coloquei tudo no papel e falei, vai ser isso, a gente vai faturar tanto por mês, não sei o que, a meta vai ser tanto. E ainda meu marido falou, você tá pouco essa meta, aumenta. E eu falei, pra quem não... Não fazia nada. Agora você tá abusando de mim, você tá querendo, né, extrapolar aqui. Mas tá bom, vamos lá, eu acredito, vamos. Desenhei tudo bonitinho, agora eu precisava expandir, vender, fazer tudo, né, fazer aquilo do papel sair, né. Primeiro eu coloquei tudo no papel, apresentei para eles... E eles, vamos, tá certo. Você é a nossa CEO, vamos embora. Vamos embora. Aí fiz os gráficos, tudo. Aí eu falei, agora a gente tem que alugar um galpão. Como que a gente vai alugar um galpão sem dinheiro? Porque, né, devendo. Como que a gente vai fazer? Tá bom, vamos atrás. Aí, quando eu falei assim, fala com essa imobiliária, esse galpão é interessante. Quando eles foram tentar, eles tentaram. Um irmão tentou, o Marcos tentou, depois tentaram os dois juntos, 3 vezes. No mesmo galpão? No mesmo galpão. Não, a resposta era não dá, não dá. Não vai alugar, porque a gente fez uma proposta e nada. Aí eu falei assim para ele, deixa eu ir lá negociar. O Marcos virou para mim e falou assim, não adianta, já temos o não, vamos para um menor. Eu falei, não desisto, eu vou lá. Aí eu fui lá, eu falei, falam que eu sou excelente negociadora, né? As empresas que eu passei falam que a Paula tem a técnica de negociação na veia. Mas, assim, é sentir a necessidade do cliente. No caso dele, ele era o meu fornecedor. Então, o que eu mostrei para ele? A dor. Poxa, você está quanto tempo com esse galpão parado aí, perdendo, mesmo que é menos que eu vou te pagar? Olha quanto você perdeu durante um ano. Então, eu fiz a conta inversa para ele, mostrei para ele e ainda pedi um prazo... Uma carência. Uma carência de 4 meses. Só consigo te pagar daqui 4 meses. Pois é. Deu tudo certo. No final da história, o galpão de 800. Alugamos o galpão de 800. grande, quase 700 metros. Alugamos o galpão, estamos neles até hoje, inclusive. Esse galpão ele é bem grande, já fizemos algumas manutenções, já fizemos algumas coisas bem legais lá, uma salinha e tal.
Mas fomos para o galpão. 4 meses para poder trabalhar, fazer dinheiro, começar a pagar o aluguel. E aí, gente, né? Entramos pro galpão. Com 4 pessoas. Nós éramos em 4 pessoas. Imagina que você olhava aquele galpão gigantesco, não tinha máquina, não tinha nada, Yara. Era um vazio danado, não tinha nem cliente. Tinha um sonho. Eu tenho fotos assim, eu olho e falei, gente, tinha um sonho. E tinha uma visão clara, muito clara do que a gente queria. Por isso que eu falo, às vezes o empreendedor acaba não dando certo porque ele não tem uma clareza do que ele quer. Então, a primeira coisa é você ter clareza do que você realmente quer e, se possível, coloque no papel. E então eu tinha muita certeza de onde eu ia chegar. O que eu fiz? No primeiro mês, a gente bateu a meta. A gente extrapolou a meta no primeiro mês. Quem foi buscar os clientes? Eu fui buscar os clientes. O que eu fiz? Eu liguei para minha rede de network, falei, gente, agora eu estou no ramo moveleiro, eu preciso vender móveis, vocês precisam me ajudar a bater meta, vamos lá? É assim, ó, só que a gente trabalha com isso, fui conhecer o produto real, porque eu não vendo aquilo que eu não comprava. Então, eu sabia que eles eram ótimos no que eles faziam, sabia. Mas eu não conhecia do produto em si para produzir, eu sabia o final, acabado. Mas eu tinha que conhecer, então eu realmente fui me inteirar, sabe? Eu fui em fornecedores, eu fui conhecer o quebra-cabeça da madeirinha, do parafuso, do não sei o quê. Aí eu arrumei estoque, comecei fazendo administração, não tinha mais nada nas gavetas deles, tinha um controle de estoque. Quem fazia era eu. Aí levei meu filho para trabalhar com a gente, que foi cuidar da área financeira, e aí me ajudando, né, na parte financeira. E aí isso foi desenvolvendo, foi crescendo, e eles foram ouvindo, foram acompanhando. Quitei os débitos que tinha anteriores, criei uma sinergia e uma credibilidade com os nossos grandes fornecedores, e inclusive tem um dos fornecedores que ele tem nível de atendimento, né? Quando você compra pouco, médio, Sim. E a gente chegou lá no topo com esses fornecedores, e a gente é tratado totalmente diferenciado hoje. Então eu falo assim que a gente conquistou, sabe? Foi degrau por degrau. Eu tenho uma curiosidade, né? Não sei se você chegou a viver isso. Eu tenho, me corrija se eu estiver errada, tá? Eu tenho um olhar assim, que a marcenaria é uma coisa, até hoje, mais do público masculino, né? Até nas tratativas e tal. Como foi chegar uma mulher dentro de uma marcenaria, falar com fornecedores, você está falando, visitei os fornecedores para entender da madeira, do parafuso, né? Exato. Como é que foi esse mundo, né? Chegando uma mulher de salto alto, né? Para poder tratar de parafuso, né? É engraçado e até interessante essa pergunta, Yara, porque no começo até eu tinha esse estigma do tipo, meu, como mulher, eu vou entrar no meio lá da operação, cheio de homem. Hoje falo muito certa de que não existe ramo de atividade para homem ou para mulher. Existe aquilo que você quer fazer e fazer bem feito. Então, quando eu assumi a administração da empresa, eu falei que aquilo ia acontecer independente do ramo que era. Eu só precisava me inteirar do assunto. Primeiro impacto foi com os próprios meninos, meu marido, meu cunhado, aí tinha um funcionário que a gente acabou contratando na época. Então, o primeiro impacto foi uma mulher dando ordem, né? Pro dono. Pro dono, pro marido, porque... E detalhe, ligar para fornecedor e falar, você não pode vender mais para o dono da empresa, você só vai vender com a minha autorização a partir de agora. Então, assim, primeira coisa, você é mulher, ousada. Mandando em todo mundo. Mandando em todo mundo, mas é assim, eu preciso, porque enquanto eu não tivesse controle organizado, 100%, assim, eu não consigo soltar. Então, eu precisava criar um planejamento, estruturar um processo. Por isso que eu segurei ali as rédeas. Então, as pessoas, elas tinham, sim, um bloqueio. Quando eu chegava lá na Léo Madeira, aquela empresa grande, gigantesca lá, que eu ia falar com o gerente, eles procuravam para ver quem que estava comigo. Então, o Marcos está aí? Quem é? Não, e depois que eles viram que realmente eu queria conhecer e que eu fui tomar... as rédeas do negócio, nossa, hoje a Paula senta lá na mesa, trata de igual para igual, negocia, sabe, a madeira, não sei o quê, e não tem diferenciação nenhuma. Todos os meus fornecedores tratam. No começo eu tive, sim, uma restrição, sabe, de acesso. Resistência, boa. Uma resistência no acesso. A acessibilidade não foi fácil. Mas o que é fácil, Yara? Sim, sim. Até na multinacional que eu trabalhei, quando eu fui assumir, porque a empresa foi comprada, já estava todo estruturado lá, a empresa menor, possibilidade era a Paula sair ou ficar abaixo do cargo. Eu cheguei assumindo tudo. Chegou chegando. Não foi fácil, as pessoas não me aceitavam bem. Eu tive que conquistar cada um.
cada pessoa. E eu falo isso com propriedade. Minha equipe hoje tem maior acesso por mim, são pessoas fantásticas. Na época, eles ficavam, né? Então, Essa mulher não vai resolver nada aqui, ainda vai complicar a nossa vida. Chegou ontem, já quer achar que conhece tudo, não sei o quê. E, graças a Deus, aos poucos, eu fui mostrando com a habilidade que eu tinha, meu know-how, e foi indo. E não foi diferente na marcenaria. Então, não é do ramo, é de como você se posiciona. Como você lida com a situação. Eu vejo assim, você tinha uma determinação, você não saiu da onde você estava de uma forma segura, foi para um negócio que você tinha todo o conhecimento, não está bem financeiramente, tem um espaço pequeno, você sabia de todas as dificuldades. Sabia dos riscos. Dos riscos também. Então, você tinha que ter uma visão de futuro, que eu falo muito acreditar. Isso. Acreditar, ter não só, fé. Não só em você, hein? Você tinha que acreditar em você e no negócio. Sim. Que aquele negócio seria promissor. Exatamente. Você teve que olhar para isso, né? Que nem eu falo, o empreendedor, ele não pode fazer um negócio porque a amiga faz. Não. Ele tem que acreditar que ele tem, vamos dizer, ou know-how, ou ele tem habilidades. Ou propósito, né? Daquilo. Não, eu vou virar, né? Você está colocando uma coisa que era envolvida da família, mas pelo que eu entendi, você só viu o móvel acabado, bonito, ficou legal tal, e sabia que no final do mês você tinha que pôr ajudar manter o dinheiro. O que sem ser o maridão que você teve que superar, o maridão, o que você acredita que foi o teu maior desafio que você superou? Dentro da marcenaria. Olha, o maior desafio, eu acho que foi o marido, né? Com certeza. Mas além do marido, foi o controle em si da mercadoria, do estoque, quando você começa a colocar regras, né, até para o irmão, para os funcionários depois que forem entrando, porque marcenaria, ele é um ramo que as pessoas trabalham solto, sabe? Eu quero parafuso, tá tudo ali na gaveta. Eles trabalham, não tem um estoque, não tem um controle. Não é como uma empresa. Eles pedem para aquele cliente, aí usa, se sobrar fica ali, se não sobrar, e aquela coisa vai ficando bagunçado, desorganizado. E imagina parafuso por tudo quanto é lado. A maior, acho que, desafio foi conseguir fazer com que eles, conscientizar eles de que aquilo poderia ser uma empresa e se for para produzir um móvel, eles tinham que fazer um pedido antes, com uma lista de material, pedir para compras, fazer 3 orçamentos, ter o prazo, você entendeu? Quando eu consegui conscientizar isso demorou, não foi da noite para o dia, foi um processo, mas isso era tão desgastante, de cada 5 minutos ter um marceneiro te pedindo para comprar um material, um parafuso X, não sei o quê. E não tem um parafuso hoje na minha marcenaria. Se você chegar lá hoje, não tem um parafuso no chão. Não, todo mundo, é cultural, todo mundo, isso foi do Marcos, ele foi lá, implantou, falou assim, vamos lá. Então, a gente foi nos ajudando a criar, tem muita coisa para desenvolver ainda, eu acredito nisso, mas muitas coisas foram desafiadoras de implantar culturalmente o que precisava ser feito, como ter um estoque, como ter... como cuidar desse estoque, como cuidar, como evitar pedir o perdas. material, as perdas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa lá responsável pelos cortes. Antes de pedir material, ele faz ele vasculha todo o nosso pátio de sobras de madeira para ver se não tem coisas ali que ele pode utilizar, sabe? Que está ali dentro do processo. Então, ele faz, o outro que vai fazer o plano de corte, ele faz aproveitamento da chapa da melhor maneira. Mas isso foi tudo conscientização. E treinamento, né? E treinamento. O marceneiro chegava lá cortando a peça, você perdia chapas, perdia tudo. Hoje não, ele não corta. Ele tem que planejar o corte. Então, tem um prazo, ele senta, é estratégico. Ele planeja o corte. Então, uma chapa que fazia só 2 cortes, ele faz 10 cortes hoje. Então, é muito mais... Isso foi treinamento que você teve que desenvolver? Treinamento, de fazer toda sexta-feira. Fiz workshops, chamei amigos meus, empresários e palestrantes renomados que foram lá, me ajudaram, tudo por network, sabe? Foram lá, me ajudaram com treinamento e toda sexta-feira a gente parava lá, ensinava o pessoal limpar a marcenaria, manter aquilo organizado, limpo, porque, né, marcenaria... O cliente vai lá, tem que ter uma boa... É pó o tempo todo, né, madeira, tal. E hoje a gente chegou num nível, que eu falei para você que no início era vazio, não tinha máquina. Hoje eu não tenho mais onde colocar as coisas. Já estamos naquele nível de falar, temos que expandir, porque tá, né, um pallet gigante de madeira. O que você pode falar de quando você pegou,
com as dívidas e tal, mas não importa, tinha um faturamento anual. Sim, sim. Tinha um faturamento anual. De lá para cá, quanto tempo tem? Isso vai fazer 7 anos. Tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. Em 6 anos, você pegou uma empresa que tinha um faturamento, que o faturamento praticamente não cobria, você ainda tinha que pôr dinheiro fora. Aham. Para 6 anos depois, você pode dizer que esse faturamento cresceu quantos por cento? Nossa, Yara, é exponencial. É exponencial. A gente está falando de 100 para 1000. De 100 para 1000, no mínimo. Pra você ter uma ideia. De 100 para 1 milhão, vamos dizer assim. Foi exponencial mesmo o crescimento. No primeiro ano, eu já tive um faturamento assim, mais que dobrado, para você ter uma ideia. No primeiro ano. Que já começou a se autossustentar. No primeiro mês, eu lembro que eu sentei com o Ronaldo e com o Marcos e falei assim, porque eles trabalhavam assim, pegavam um serviço, então vamos supor, deu 5 mil serviços, comprava material, o resto era deles. Não era uma empresa, eu dividia, isso era o salário deles. Então, se não tinha dinheiro, se não tinha serviço, não tinha salário. Então, vários meses o Marcos ficava sem salário dentro de casa. Então, acontecia. Mas também tinha meses que faturava assim, um pouco mais, trabalhavam que nem louco. Mas era aquela coisa, dividia o que sobrava de lucro. E que não era nem lucro, né? Porque os boletos estavam lá para pagar e que não pagavam. Consegui pagar as contas, já tá bom demais. Mais ou menos isso. E aí, quando eu entrei, eu estipulei um salário para cada um. E na época eu lembro que eu falei assim, você vai receber R$500, R$500. Ele falou, mas não dá para nada. A prejudicada era eu, que era a esposa em casa. Mas tá tudo bem. Na multinacional, o Marcos chegou a trabalhar comigo. Ele era um dos meus vendedores na época. E quem fazia o comissionamento de venda era eu. Então, se o Marcos não me dava a planilha atualizada, eu não pagava. Ué. É lógico. E tá tudo bem que ele é meu marido. Lá em casa a gente conversa. Quem ia sofrer a falta da verba era eu. Mas eu não pagava. E na empresa eu fiz a mesma coisa. Não era meu marido. Ele era um funcionário. Você vai ter um salarinho de R$500. Eles queriam. Mas era quinhentão mesmo? Era quinhentão mesmo. Era muito pouco. Mas não tinha faturamento. Eu tinha que começar a dar. Se vira com os 500. Então, quando você cria uma estratégia, que você coloca um hábito, óbvio que daquilo ia ser triplicado, multiplicado, mas a princípio eu tinha que criar uma regra, um processo. E quando eu falei 500, queriam me matar, óbvio, né? Mas é isso e vai ser dessa forma. E a gente, inclusive eu, que ganhava muito dinheiro, assim, em vista disso. E como que eu ia fazer? Mas tá bom, vamos lá. Eu precisava colocar um processo. Então, e eu falava, acredita, confia. Eles acreditavam cegamente. Imagina, eu não podia decepcionar nem ninguém, né? Então, o desafio, ele acaba sendo uma responsabilidade. Ousadia, né? Ousadia e visão de futuro. Eu volto a falar a visão de futuro que talvez eles não tivessem pela insegurança, por terem patinado por um tempo. Excelentes profissionais, sabe? Aquela pessoa assim que ama o que faz. Você falava, gente, quando... E eu vejo que tem muitas pessoas, Yara, assim, com tanto talento e não consegue desenvolver, porque às vezes não contrata uma empresa que é especialista em alguma coisa para te ajudar, né? E aí vai fazer tudo. Às vezes a pessoa quer fazer tudo. Ela vai vender, ela vai produzir, ela vai entregar. O que acontece também, você falando nessa parte, né? Existe muita coisa ruim no mercado. De gente que se propõe, vou lá, vou fazer uma consultoria, vou fazer uma mentoria, mas não procura entender o negócio em si e realmente ir com essa predisposição para ajudar a crescer, né? Só está olhando ali a parte financeira. Então, nesse meio, né, muitas pessoas ficam até indecisas de buscar uma ajuda. Sim. Porque ou já tiveram, né? Ou já tiveram e não deu certo, né? Decepcionou, né? Decepcionou, mas a pessoa nunca deve desistir. Você tem que ir buscar. Agora, marcenaria, né? Marcenaria é um negócio que eu falo assim, o teu trabalho de uma marcenaria, ele pega o sonho de uma pessoa. Eu vejo lá quando você mostra o antes e o depois. Pega o sonho da pessoa, né? Às vezes, um lugar estão com as coisinhas feias ou antigas, né? Sim. E o depois, a transformação, né? Isso é um ponto muito forte, porque você mexe com sonhos. O que a gente trabalha é realização de sonhos. Eu falo que eu não vou fazer lá um escritório. Eu vou entender para que é aquilo.
que ele vai desenvolver naquele lugar, naquele ambiente. E aí, quando a pessoa começa a falar do que ela faz, os olhos brilham, sabe? Então, não é uma mesa, é o que ela faz naquela mesa. Então, ela começa a falar e você começa a projetar um ambiente de acordo com o que a pessoa vive, sente, coloca de dentro para fora. Então, não é simplesmente uma mesa. Você põe uma madeira, uma cor, é uma mesa. Não é isso. É você entender. Às vezes, eu quero ter uma facilidade de ter um fio ali, uma caixinha. Esses dias mesmo a gente fez um móvel que o cliente queria que abrisse, os fios estivessem tudo ali, e ele tinha dificuldade de colocar por trás. E aí ele manda mensagem que ele ficou muito feliz, que era funcional. Era Isso não tem preço, né? Meu, isso não tem preço. É lidar com o sonho, sabe, da pessoa. Eu falo que isso é o nosso diferencial, porque eu não trabalho só para fazer móvel, porque cortar madeira e montar o quebra-cabeça, eu vejo a realização. Quando você entrega a satisfação, ver a pessoa falar assim, nossa, era exatamente como eu queria. E a gente tem muito isso, a gente não sai do cliente enquanto ele não está satisfeito. Ele tem que brilhar os olhos. Então, é um conjunto, sabe? É o amor pelo que eles fazem mesmo. É diferencial. Então, isso eu acho que é um diferencial muito forte, né? Você só... Por isso que eu falo, quando você tem um negócio que mexe com o sonho das pessoas, você tem que ter um olhar diferente. Você tem que ouvir um pouco mais, você tem que entender o porquê daquilo. Exato. Porque esse mesmo cliente, que o olho dele brilhou, ele vai ser o teu grande multiplicador. Né? Às vezes eu fico olhando, meu Deus, será que as pessoas não veem que esse atendimento, esse olhar humanizado que a gente chama, esse olhar humanizado, vai fazer a diferença do futuro do teu negócio? Com certeza. Não adianta só a pessoa, ela tem capacidade, ela entende de marcenaria, ela sabe, que é o que você falou, vou fazer a mesa por fazer a mesa, entendeu? Mas o que é essa mesa? Quais as pessoas que vão sentar nessa mesa? Qual o objetivo? O que ele quer deixar de mais bonito? E às vezes, você tem que unir, né, esse sonho com a disponibilidade financeira que a pessoa tem, porque seria fácil você falar, eu vou fazer... É isso mesmo, vou fazer uma mesa, que aí ele vai achar que... Mas não é só isso, a Marcela, eu vejo que mexe com muita coisa. Mexe com o sonho, mexe com a qualidade e mexe com o bolso. E comprometimento, porque o que tem de marcenarias que não entregam, sabe, acontece, a gente fica bobo de ouvir, fala, gente, como a pessoa confia, né, em alguém e não cumpre os prazos, na verdade. Ou então entrega, promete uma coisa e entrega a outra. E some, né? Porque o pior de tudo é você não dar um respaldo do que você entregou. E, Paula, isso é super importante, porque vem endossar o que eu acabei de falar para você. Às vezes as pessoas ficam incrédulas de marcenaria por causa que sempre vai existir o time que promete que vai fazer assim, depois não faz, que vai fazer a madeira de tal jeito, depois não faz, que o acabamento é de um jeito, depois não é. Então, as pessoas às vezes generalizam, né? Então, esse nosso olhar de trazer aqui as pessoas do empreendedorismo, e eu sempre busco, viu, Paula? Eu faço lá minhas entrevistas, você sabe disso, né? Antes de vir para o programa, para ter certeza que eu vou trazer uma pessoa aqui que tenha o elas nosso. A liberdade de criação, que aí você tem, baseado no que a pessoa quer, a autenticidade, a superação. Então, tem que ser pessoas que fazem um trabalho, que tem um comprometimento no conjunto. Mexeu com o sonho, tem que realizar, né? Agora, tem uma pergunta difícil. Eu sempre tenho uma pergunta difícil. Meu Deus do céu. Quer tomar uma aguinha? Olha, a pergunta difícil é essa. Como é trabalhar com a sua principal matéria-prima, chamada madeira? Né? Madeira, que hoje a gente fala de desmatamento, a preocupação, a Amazônia, não sei o quê. Reflorestamento, está no ar isso, né? Sim. Eu sei que você não é, você é o que vai entregar a peça, não é o fabricante, né? Si. Como é o teu processo nisso, ou o teu procedimento nisso? Então, acho que um fator importante também comentar, e acho que vem com relação a isso também, está ligado, uma coisa que a gente se preocupa muito é a continuidade do trabalho. A gente elencou algumas empresas fornecedores, então, no meu processo de administração, quando eu iniciei, eu fiz levantamento dos principais fornecedores e que me forneceriam madeiras. O Marcos, ele é muito criterioso com relação à qualidade. Então, a gente fala que ele é o chato, o cara da qualidade dentro da empresa. Então, o meu cliente dá ok, mas quem é o aval mesmo é o Marcos. Então, o cliente, às vezes, dá ok e o Marcos não dá, para você ter ideia. Então, o que ele sempre quis? O melhor. Então, a gente pesquisou, desenvolveu fornecedores,
fizemos lá uma equiparação de quais são os fornecedores que conseguiriam me atender de forma preocupados com madeiras, com processos de reflorestamento, com madeiras antifungo, antibactéria, antichamas. Então, hoje, eu já não tenho mais essa preocupação, porque eu desenvolvi lá no início, que foram os principais fornecedores que já têm isso. Então, 2 vezes por ano, a gente tem workshops onde eles trazem esses principais produtores do MDF, da madeira em si, que são feitos em grandes indústrias, onde tem lá o reflorestamento, a parte de plantação dessas árvores. Então, eles nos mostram como que é o processo de produção, o cuidado. A certificação. Então, hoje eu tenho empresas que são certificadas dentro os meus fornecedores. Então, por exemplo, se eu chegar, qualquer pessoa lá, bater na porta com um caminhãozinho de MDF, porque MDF tem de N marcas, né? Com o caminhãozinho de MDF, olha, estou com 50% de desconto, compra? Não, nós não compramos. Isso já é um acordo entre eu, o Marcos, o Ronaldo, desde o início, para que a gente não compre nada paralelo. Então, a gente tem uma preocupação com empresas certificadas. Então, os nossos principais fornecedores, eles já me demandam o catálogo com a certificação do lado. E ali diz, ó, esse material aqui, ele é reflorestado, ele é antifungo, ele é anti-chama. Então, tem a classificação... Sim. Que eu não estou nenhum catálogo aqui para te mostrar, mas vem as informações. Então, eles já foram escolhidos a dedos, que eles se preocupam com essa área. Então, hoje eu não me preocupo. Mas, diante disso ainda, o que a gente faz para uma continuidade? Dentro da empresa, a gente começou a fazer isso. E isso tem assim, aquecido muito meu coração, que é, quando eu vou no cliente, eu retiro o material dele, que já não serve mais para ele. Então, um armário. Ele está comprando um armário novo na cozinha dele, a coisa mais linda. O que eu faço com aquele armário? Antes a gente destruía, jogava numa caçamba, incinerado. Hoje, a gente vê famílias que precisam, famílias carentes. Isso está acontecendo muito e isso tem aquecido muito o nosso coração. E a gente leva até essas pessoas. Então, a gente viu algumas instituições, uma delas é em Barueri mesmo, e ela aponta a família que não tem nada, que sofreu lá acidente. E aquilo que você queimava... Aquilo que eu jogava numa caçamba, que chegava destruindo, e que muitas vezes era ainda funcional. Tem pessoas que não têm nem, sabe? A gente leva, monta, tira a foto, a pessoa chora, fica super feliz, sabe? Então, a gente tem conseguido agregar valor também naquilo que era para descarte. Você entendeu? E aí, quando sobra madeira, que a gente está com um tempinho, a gente também monta alguns móveis, gaveteiro, algumas coisas, também para doação. Então, nada é desperdiçado hoje. Hoje a gente liga assim, tem uma instituição que pega os restos da madeira e fazem painéis, pega as crianças para montar painéis. Então, isso tem dado uma continuidade. Muito legal. Esse lado aí, eu desconhecia, né? Eu fico surpresa, mas é gostoso demais. E aí eu fiz contato com algumas instituições, pensei que a gente ia ter dificuldade de ter acesso, porque não adianta também só mandar o móvel, a pessoa não vai saber montar, então a gente já manda o montador. Vai lá e monta, sabe? Outro dia a gente mandou móveis montados, deixou na frente da instituição, ela ligou para algumas famílias que eles dão assistência, eles vinham retirar num carrinho de mão. Aqueles carrinhos de... Sabe, de construção, numa felicidade, Ara, que você fala assim, gente, não tem preço. Eu falo que quando você, é aquele meu ditado, né? Faça para o outro como se o outro fosse você, né? Exatamente. Quando você tira o cifrão dos olhos e começa a olhar a pessoa, aí vem lá o que a gente falou, o sonho dela que você transforma do ontem, o antes e o depois. É esse outro lado que você faz de ajudar as pessoas com algo que seria descartado, né? Quando você começa a fazer isso, de uma certa forma as coisas começam a acontecer que você não sabe nem... Você tem que falar assim, não, eu vou ter que parar, porque não vai dar para eu dar conta. Né? Quando o ser humano que perdeu... Eu falo que o ser humano perdeu um pouco o amor pelas pessoas, né? A gente hoje vive um mundo onde as pessoas olham só para si. Infelizmente. Né? Olham só para si. E se as pessoas começassem a olhar um pouco o outro, o que eu posso dar de mim, mesmo que seja pouco, às vezes é uma palavra só, né? Um abraço já é uma grande coisa, né? E isso eu acho muito importante que você coloca, agora voltando lá na madeira, né? Porque o que você colocou, porque às vezes o próprio cliente, agora, ele vai numa marcenaria pelo preço e ele ali não está nem sabendo se ele está sendo conivente com, que nem você falou, um caminhãozinho que encostou lá com
de MDF para entregar lá, te linha. oferecendo com 50% de desconto. Então, o cliente Sem também, procedência, né, sem muitas procedência. Então, as mulheres, e hoje o nosso Elas Inspiração também tem muitos homens assistindo, que eu estou ficando muito feliz com isso, Legal. né? Que eu falo, né? Eu acho que faz parte do show, Não né? todo, né? É o todo, né? É bom esse detalhe que você colocou, desconfie. Quando o preço tem muita diferença, Exato. desconfie. Né? Eu costumo falar para os meus clientes que o valor agregado ele é muito mais em conta. Porque, por exemplo, as pessoas vão pelo preço final. Vou fazer um painel de TV. O preço final é X. O seu está mais caro, Paula. Eu sempre procuro mostrar para o meu cliente a parte técnica, a construção, a procedência do material que eu trabalho. Eu sempre sou muito transparente. Eu não procuro ser o mais barato do mercado. Eu sempre falo isso. Eu não procuro ser o mais barato do mercado. Eu procuro ser o melhor com custo-benefício para o meu cliente. Aí ele não me contrata, contrata o mais barato, vai instalar o painel, ele tem que contratar o eletricista para poder fazer a instalação elétrica. Eu já faço toda a parte dessa instalação. Então, às vezes, não agrega valor ao produto. Ou então não vê a procedência do material que está sendo comprado. E aí fala assim, a proposta, às vezes, a escrita está a mesma, MDF, mas aí chega um caminhão lá com 50% de desconto. Você não sabe nem de onde veio. Está flambado, muitas vezes, porque fica armazenado em locais incorretos, e a preocupação com a madeira em si, se ela é trabalhada ou não, tem que ter os fornecedores específicos, porque não é qualquer fornecedor que tem um cuidado, né, da madeira. Então, eu sempre falo para o meu cliente, eu não pretendo ser o mais barato do mercado, mas eu tenho certeza que eu vou te agregar valor ao produto. Então, você acaba saindo mais barato, porque se você comprar só o painel, você vai ter que chamar o eletricista, vai ter que chamar, às vezes, os outros valores que... agrega na iluminação, alguma coisa. Eu puxo a tomada para cá, ali no painel mesmo, te instalo e entrego 100%. Aí você não faz esses cálculos. Você falou uma coisa importante, até eu vou fazer uma pergunta em cima disso, né? Como é que você encara, né, para você falar para os nossos ouvintes e os ouvintes, os homens também que se envolvem nisso, né? Como é que você encara quando se fala preço e valor? Exato. O que é preço e o que é valor para você? O preço, normalmente, as pessoas encaram como final, né? Principalmente quando a gente participa de concorrência, né? E ali eu participei muito de hospitais, principalmente na pandemia, a gente fez muitos serviços hospitais. E o comprador, ele não é o solicitante, né? O comprador, ele é ele vai comprar o que estão pedindo para ele, então ele não vai olhar tecnicamente. O que ele faz? Ele pega as propostas que ele recebe dos fornecedores e ele olha o preço final. Ele olha aquilo. Então, você está o mais caro, ele já te descarta automaticamente. Então, a dica é, se você é o vendedor, vá direto ao comprador e explica o valor do seu produto e não deixe ele basear-se só no preço. Porque se ele se basear no preço, você já está descartado automaticamente. Então, eu sempre fiz esse trabalho. Eu automaticamente mandava a minha proposta e não tinha o menor valor, o menor preço. Quando eles olhavam comparação de preço, eu nunca estava no menor. Mas eu tinha um trabalho prévio de ligar para esse comprador e falar, olha, cuidado, porque a pessoa está te dando um preço, mas ela não vai fazer a instalação. Aí tem um frete à parte, aí tem não sei o que à parte. Quando você for ver no final, você está pagando muito mais caro do que deveria. A espessura da sua madeira, qual que ele está trabalhando? De 15, de 18, de 25? Então, eu conheço hoje o detalhe do meu produto que agrega valor. Então, eu consigo falar para ele que não é o preço final só, que ele olha só o final da proposta, eu digo, né? Nem o descritivo não olha. É o final da proposta. E muitas vezes não está todo o detalhe do valor que aquilo vai agregar para o cliente. Isso acontece constantemente. Diariamente eu recebo respostas de proposta do tipo, a sua está mais cara, o seu está mais caro. Aí quando eu levo o cliente, e eu tenho essa disponibilidade de ir no meu fornecedor, mostrar o material que eu trabalho, às vezes de no decorado e falar a diferença, olha, isso aqui eu não trabalho, isso aqui eu trabalho. Você quer dessa forma? Visualmente você vai te atender, funcionalmente daqui a 2 anos você vai ter que trocar. Vai ter que trocar. E eu coloco o móvel nessa casa para 20 anos. É isso. Então, eu sempre mostro. É o custo-benefício, né? É o custo-benefício. Mas, então, é isso aí. Aí você precisa ter um time treinado, né? Para não depender só da Paula. Por isso que eu falo, a qualificação hoje é muito importante para que você tenha essa continuidade. Sim. Porque além de, vamos dizer, seja lá um hospital, seja lá o que for, uma casa, uma residência, a pessoa
se ela precisar fazer outra coisa, ela vai te chamar de novo, como ela também vai te indicar para outras pessoas. Eu tenho clientes, Yara, assim, eu fico até lisonjeada, fico feliz demais. Eu tenho clientes que compram comigo desde da Ira Mountain, da multinacional. Antes até, sabe? O que eu vendesse, guarda de documentos, né? O que eu vendesse, você já pensou vender guarda de documentos? Não é fácil, né? Para guardar armazenagem de documentos. Então, você não vai guardar na sua casa lá os seus documentos. Eu vou terceirizar o espaço para você armazenar. E quando você precisar, eu tenho que te cobrar o manuseio, eu tenho que te cobrar o transporte. Como que você vende isso? Tem que ser bom para vender isso. Nossa Senhora, muito bom. E vendíamos para banco, para tudo, entendeu? Para armazenagem. Óbvio que você tem técnicas para serem utilizadas. Mas o que eu falo? Desde lá, eu tenho o mesmo cliente, eles têm depoimentos que falam isso na página da marcenaria, é incrível, que ele compra da Paula desde que eu vendia brinquedos, festa, é meu cliente. A marcenaria agora, eu fiz toda a casa desse cliente, eu não tenho a confiança. É a confiança. A confiança você não vende, não tem preço, você conquista. Por quê? Eu só consigo vender aquilo que eu compraria. Então, eu jamais vou falar para ele, meu preço é caro e eu vou vender e enfiar a goela abaixo. Não, eu dou valor ao produto, porque existe um diferencial. E aí, sobre o treinamento, é óbvio que você tem que estar treinando as pessoas para que elas falem a mesma língua, e tem uma preocupação do atendimento. Esses dias mesmo eu lembro que eu estava dando consultoria numa empresa, ensinando eles a como dar essas respostas para os clientes, porque tem cliente que só vê preço, infelizmente, né? E às vezes para a gente é um super cliente, é um potencial negócio, mas eu também não posso me desvalorizar ao ponto de vou fazer preço por preço. Preço por preço, ou então, às vezes, até entrar no prejuízo. Então, eu sempre oriento as empresas que elas têm que se autovalorizar, né? E aí, eu dando os depoimentos, falando que ela tinha que escrever, respostas assim, mostrando, ensinando, treinando ela de como fazer. Outro dia, ela virou para mim e falou assim, Paula, você tem uma Bíblia, um curso na sua mão, olha aqui. Aí mostrou na internet, tinha alguém falando como fazer aquilo. E eu falei, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso, eu simplesmente faço. E faço, sabe, de dentro para fora. Tá no teu eu, né? Tá no teu, meu tá lá eu. naquele teu alicerce, né? Da honestidade. Exato, da transparência. Tá lá no dos 5 anos de idade. Exatamente. Fala uma coisa para mim. Eu imagino que os clientes dão feedback para você. Sim. E aí, o que representa o feedback para você? Yara, sinceramente, eu comemoro a cada conquista. Eu sou essa ser humana que cada coisinha, assim, as pessoas às vezes falam, mas eu comemoro. Então, o cliente, quando ele me dá um feedback, ou ele manda mensagem, ou ele me liga, eu compartilho isso com toda a equipe, eu demonstro para eles que eles estão no caminho certo, me realizo de uma maneira que é de dentro, sabe? É uma satisfação total. Não tem preço. É um troféu a mais. É um troféu. Eu acho que esse é o troféu. É o peixão lá que você pegou, o vermelhão lá. Essa é a pirarara. É a pirarara. É a pirarara. E não sou só eu, os meninos também. Eles vibram, sabe? Eles ficam... Quando ao contrário, que tem algum feedback, fala, eu não gostei disso, ou então acontece, às vezes, de uma corrediça vindo um lote, uma peça que não está legal, eu marco na hora, vou lá e troco. Não tenho nem questionamento. Só que quando eu falo para eles, eles também ficam tristes, sabe? Não, vamos lá resolver. É na hora. Então, não sou só eu. É gostoso de ver que já está uma cultura, que todo mundo sente a mesma coisa. É o pertencimento. Você conseguiu criar um pertencimento. Exatamente. Na construção da... Faz sentido. Tem que fazer sentido. Então, a gente fica ansioso, acho que mais que o cliente, quando a gente faz a entrega, para ouvir dele que era isso que eu queria. Chegamos na expectativa tua? Atendemos. Então, ontem mesmo eu recebi dessa cliente, que é minha cliente há muitos anos, eu fiz a casa dela toda, e ela virou e falou assim, ele está super feliz, Paula, você não tem noção. Ele ficou, agora sim está funcional. Eu falei, pronto, agora eu estou feliz. Paula, agora eu vou dar um recadinho e já nós vamos falar de futuro da sua marcenaria. Uau! Quero falar um pouquinho sobre a VW Brand, uma agência proposta a construir e reconstruir marcas. É uma agência que ela cria a credibilidade porque ela tem um trabalho especializado nesse segmento, transformando a sua marca naquilo que realmente tem valor no mercado. O mercado ele tem uma expectativa de que a sua marca seja olhada e ela represente alguma coisa. Eu não sei se você já se perguntou, o que a minha marca representa para as pessoas? Então, através de um processo de vanguarda, de transformação e de excelência, a VW Brand criou o seu alicerce.
E com isso, ela traz um valor do seu negócio e da sua marca, podendo dar uma potencializada naquilo que para você vai mexer com todas as pessoas que vão, quando conhecer a sua marca, que vão se sentir seguras, de uma forma confiável, sustentável e lucrativa. Essa é a VW Brand. Vamos falar um pouquinho de futuro agora, né? Vamos falar futuro, né? Que já vi que a Paula, ela sempre olha para frente. Bom, através das suas conquistas, como é que você vê um olhar para o seu negócio? O que você almeja aí para os próximos 2, 3 anos? Hoje a gente tem estruturado a nossa empresa para atender uma demanda específica, um nicho específico de imóveis. Mais ou menos quase um ano, não, uns 8 meses, a gente cresceu muito. Então, a gente adquiriu uma demanda que ficou no topo, assim, eu não consigo atender mais, sabe? Está no limite. No limite. A gente chegou a crescer equipe, time, mas devido ao nosso formato de trabalho e a nossa exigência com qualidade, isso não foi legal. Então, não foi um teste que foi bom. Então, a gente cortou ali na hora, mantivemos a equipe lá de 15, 20 funcionários para atender uma demanda, quantidade específica. Então, há 8 meses... A Paula, a equipe, a área de projetos, os arquitetos não estavam mais vendendo. Tiveram que dar uma pausa para atender a demanda. Olha que beleza. Para vendas. Eu estava quase buscando marcenarias no mesmo nível para fazer parceria, porque a venda estava assim, constante, né? Então a gente teve que dar uma pausa, até porque a gente não se compromete com algo que a gente não entregaria, né? Então isso nos fez ter uma visão de futuro um pouco diferenciada, que era olhar para um nicho específico. O que seria esse nicho daqui 2, 3 anos? Que a gente começou já agora, a gente está retomando essa demanda. Criar máquinas, ter mais máquinas, maquinários, né, específicos que nos vai dar agilidade no processo. A gente fez isso no início, colocando o que eu levava para fazer uma fitagem de borda dos móveis em 15 dias, a gente passou a fazer em 2 dias, com alguns maquinários que a gente comprou alguns anos atrás. Hoje, a gente já está nessa expectativa de ampliar nosso pátio de máquinas. Então, a parte da tecnologia, na verdade, para você poder avançar. Para avançar, para conseguir atender mais demandas de um nicho específico que a gente está entrando agora. Então, além de residenciais, corporativo, comercial, que a gente já atende, a gente também quer atender um nicho específico que é para poder ter mais essas máquinas industrializadas, que a gente depende mais de maquinário do que até de mão de obra, para você ter uma ideia. Aí esse é um segmento que vai agregar no faturamento. No faturamento. Financeiramente vai ser expandido, com certeza. E a demanda também a gente vai conseguir atender no mercado de uma forma mais ágil. Que eu tive que dar essa agilidade que é o que todo mundo quer, né? Que é o que todo mundo busca, né? Qualidade, agilidade. A gente até chegou a colocar agilidade, mas a qualidade é primordial para nós. Então, a gente teve que dar uma pausa e falou, não, é isso a nossa capacidade de atendimento, de chegar arquitetos renomados, da gente falar assim, olha, não consigo te atender. Olha isso. Olha só, que delícia, hein? E hoje não, hoje a gente já está buscando, voltando, já com fôlego, estruturando e colocando mais máquinas, que esses 2 próximos anos a gente está para investir em máquinas, alguns maquinários que vai nos dar essa evolução, esse gás. Porque hoje já tem uma praticidade no mercado, e falando no mercado em geral, onde as pessoas buscam comprar cortado, plano de corte, e algumas pessoas já estão eles montando, para você ter uma ideia. Então, contratam-se mais montadores do que marceneiros. Óbvio que tem coisas da raiz que a gente fala, que é de folha, natural, madeira maciça, algumas coisas que não tem como fazer isso. Isso tem que ser o marceneiro raiz mesmo, porque senão não tem como. E aí a gente fez o quê? Vamos especializar o nosso pátio de máquinas, com máquinas que nos dão agilidade na produção, que faz a gente aumentar praticidade, praticidade e mantendo a qualidade, né? Porque são máquinas que nos mantêm qualidade, mas agilizam muito no processo. Então, isso é para ontem. A gente já o futuro de ontem, né? De ontem. Já começando, que 2 anos para entrar nesse novo nicho que a gente está trabalhando. Mas bacana você falar, né? Eu tive que parar as vendas, né? E Paula está aí, né?
mostrando que é possível quando você trabalha de uma forma íntegra, de uma forma que você tem olhar para o teu cliente, correta. Então, isso ele responde, é aquilo que eu falo, responde, né? Flui. Fala uma coisa para mim, o que a Paula planeja fazer, sem ser essa parte de maquinário, que ainda não fez? Dentro da marcenaria? Não vai falar para mim, não sei se dentro da marcenaria, se você, de repente você vai falar para mim, saltar de paraquedas. Esse já está nesse plano. Vocês não acreditam, mas inclusive eu falei esses dias, eu vou saltar de paraquedas. Falei. Deixa eu cheguei a comentar com você, não. Não. Aí, eu chutei porque eu falei, a bicicleta é peixe, o que tá faltando agora? Não, faltam algumas coisas, alguns desafios com o pessoal, né? Saltar de paraquedas, e eu vou esse ano. Ir ao estádio de futebol, assistir o Corinthians. Você é corintiana? Eu sou corintiana. Corintianas perdeu do São Paulo, meu marido é São Paulino. Ai, meu Deus. Minhas netas também. E eu não, eu sou corintiana, mas eu quero ir assistir um jogo no estádio, eu acho emocionante, eu vou também. É coisas simples, mas que aquecem o meu coração. Né? Então, e na marcenaria? Na marcenaria nós vamos fazer, a gente precisa fazer a estruturação com esses maquinários novos, com o time. Então, já é algo que a gente já tem falado de colocar mais treinamentos, porque eu preciso desenvolver capacitação dos funcionários, até pelos maquinários que vão entrar. E a gente já criou uma cultura, esse ano mesmo, últimas semanas. Você vê eles falando da visão e valores, todos os funcionários falando assim, a gente pergunta, quem somos nós? Eles falam, sabe? É incrível de ver que eles estão... Quem somos nós? O que eles falam? Eles falam, ai meu Deus, vou lembrar agora, eles vão brigar comigo, você não lembra? Brigam, vamos lá. Nós somos uma empresa nós somos pessoas temente a Deus. Aqui nós somos uma empresa de gente feliz. Olha, Yara. Eu peguei você de surpresa. Assim as pessoas veem que não é combinado. Não é verdade. Aqui nós somos uma empresa de gente feliz e dedicada, excelente. Nosso objetivo é sermos reconhecidos pelo excelente trabalho e respeito aos nossos clientes e colaboradores. Eles falam tudo isso? Tudo isso todos os dias de manhã, porque a gente se reúne no pátio antes de iniciar o trabalho, ora, todos, e aí fala a missão. Todo mundo fala. Quem somos nós? Eles falam. Somos pessoas que temem a Deus. Aqui nós somos uma empresa de gente feliz. Nosso objetivo é sermos reconhecidos pelo excelente trabalho e respeito aos nossos clientes e colaboradores. As pessoas respiram isso. Isso é muito lindo. Tem que estar na veia. Tem que estar na veia. Todo mundo tem que sentir isso. E você está junto lá nessa hora. Todos os dias. Tem que estar lá junto. Todo time, todo mundo. Quer dizer, não é uma coisa que eles fazem soltos lá, não. Já aconteceu de eu não poder ir pela manhã, eu ou o Marcos, a gente ter algum compromisso, eles se reúnem e fazem. Que bonitinho. É maravilhoso. Fizeram lá? Fizeram. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual o valor que ou a mensagem que você poderia deixar para as pessoas, para as mulheres que querem empreender no seu segmento? No seu segmento. No meu segmento. Você conhece muitas mulheres? Algumas. Conhece? Eu conheço marceneira. A administradora assim, da marcenaria. Cenário. Eu conheço acho que uma só, mas marceneiras eu conheço algumas. E Porque, eu já contratei marceneira. Mulher. É tão lindo, tô lembrando lá o teu ex-diretor que falou, esse é um negócio promissor que dá dinheiro, né? Que as pessoas buscam realmente. E por isso que eu falei, as pessoas que um dia pensaram, acho que eu vou ter uma marcenaria e... acho que é interessante assim, se aquece o coração, você falou no início uma coisa muito importante que eu acho que vem muito de encontro com o que eu penso. Não é porque a grama do vizinho está mais verde que eu vou fazer igual que vai dar certo. Então eu não olho o que o outro está dando certo, está vendendo não sei o que, vou vender também. Que nem sempre é o que aquece o seu coração. E às vezes quando você busca algo só por dinheiro, isso não vai te trazer resultado. Pode ser momentâneo. Então você vai ser frustrado e isso não vai continuar. Sim. Então, para as pessoas que aquecem o coração e pensam em trabalhar com marcenaria, gente, vai fundo. Primeira coisa que vocês têm que fazer, estude o mercado. Busca saber o que tem de diferença, de novo. Tem maquinários, tem ferramentas que as pessoas às vezes param no tempo. O marceneiro em si, eles ficam pausados no tempo. Então, a minha dica para vocês é vá para o mercado, porque foi o que eu fiz. Buscar conhecimento, e a primeira coisa que vocês têm que fazer é planejamento. A marcenaria, ou para qualquer outro negócio, mas principalmente a marcenaria, quando você vai fazer
um armário, você tem que fazer um projeto, você tem que estar junto com o cliente, entender a necessidade dele e colocar no papel. O negócio da marcenaria em si, se você não planejar, não colocar no papel, ter uma visão, um norte para onde você quer ir, você não vai chegar a lugar algum. Então, primeira coisa, se aquece seu coração, busca o mercado, conhece o que tem de diferencial, seja esse diferencial, seja transparente, correto, idoso, Íntegro. honesto, íntegro. E as coisas vão fluir, vai vir cliente, vai vir resultado financeiro. Você não tem que se preocupar com isso. Se você tem uma ideia, tem que puxar freio de mão para não ter que vender, é porque trabalha corretamente, né, gente? Esse é um grande recado, né? Grande recado. Eu gostei do que você falou assim, aquecer o coração. Gostar daquilo que você faz, né? Tem que aquecer o coração realmente. Agora eu vou pedir um outro recado. Que nós falamos, agora você deu um recado de marcenaria. E as mulheres que querem empreender, às vezes não sabem nem por onde começam, nem o que vão fazer. Qual o recado que você daria para elas? Que tal o sonho só está às vezes no papel e não sai ali do papel ou da cabeça? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa colocar muito claro para as mulheres é se olhar para dentro de si. Muitas vezes eu estava embasada no que o outro queria, como seria, o que aquece o coração do outro. Então, o que eu fiz? E eu acho que isso é uma lição de vida que transformou a minha vida. Foi olhar para dentro de mim, a primeira coisa, me autoconhecer, me auto-amar, olhar do que eu gostava realmente de fazer, ter os meus hobbies, sabe? O que aquecia o meu coração, literalmente. E a partir daquele momento que eu me amo, eu faço uma atividade física, eu me alimento bem, eu sou saudável, eu tomo a água, porque deixa de tomar água muitas vezes, nós mulherada, né? Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para dentro de mim, as coisas financeiras, negócio, eles acabam acontecendo. Então, se qualquer empreendimento que você está aí, está dentro do coração e ainda não saiu para um papel, se você não cuidar de você, não se amar, você não vai conseguir evoluir com o seu negócio. Porque você precisa estar bem consigo mesmo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Não há negócio que dê continuidade quando você está abalado estruturalmente, físico ou emocional. Sim. Então, até por experiência, eu faço consultoria, vejo algumas pessoas têm resultados financeiros, mas não têm prosperidade. Tem resultados financeiros muitas que coisa vezes, é isso, né? mas não tem uma atividade física sequer, não tem auto-amor. Yara, você não tem noção, isso é triste. É triste. Então, eu peço, assim, da mesma forma que eu demorei um pouco para olhar para dentro de mim, comece a olhar para dentro de si, busque fazer algo por você, porque as coisas elas acontecem. A prosperidade não está só no dinheiro, pelo contrário, eu vejo gente rica e não próspera. Rica de muito dinheiro e não próspera. Então, que quando você começa a olhar para dentro de si, tem um negócio que aquece seu coração lá, para começar a empreender, ele vai fluir. Ele vai ser como Não pode ser o dinheiro, né, rio. Paula? Não pode ser o dinheiro. Não pode. Se você tiver com o olho no dinheiro, não vai fluir. Você já ouviu falar assim, ó? Dinheiro é consequência do bom trabalho. Você já ouviu falar assim, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de Mais você? ele foge de você. É impressionante e eu falo isso. assim, eu sou tão grata, Yara. Assim, eu acho que é uma das coisas também dos meus valores, gratidão, porque não há negócio que expanda quando você fica com foco no dinheiro. Eu falo que foco para mim é resultado. Resultado de metas, de disciplina, sabe? Você colocar uma rotina para você executar. Não adianta você querer fazer uma venda se você não ligar para ninguém. Se você não fizer um network, não adianta. Então, tem alguns passos que você tem que fazer. Então, se você fica com o olho lá no dinheiro, não adianta, não flui. E hoje eu falo, dentro da marcenaria, no primeiro ano, ganhando R$500, com a situação como estava, era pela fé. Era pela fé. Então, não era comemorada a cada conquista, a cada mesmo as pequenininhas. Negócio, mesmo os pequenos negócios. Que o lucro era pequenininho. Que era pequeno. Eu parcelava em 24 vezes no cheque para a pessoa, mas eu tinha uma venda ali. Às vezes era parcelinha de R$300. Falei, Jesus amado. No começo, há 6 anos, e não é muito tempo, eu fazia isso. Eu dava condição do meu público C, que era na época, para comprar os móveis dele. Hoje eu trabalho com classe alta, alto padrão, que a gente fala, né? Também atendo as classes média, baixa, atendo, não deixei de atender.
Eu tenho 2 marceneiros que trabalham especificamente para outras classes, mas eu tenho os marceneiros que trabalham para a classe alto padrão. Vão te exigir. Mas como que eu cheguei no alto padrão? E ó, a dica para os marceneiros aí, como que eu cheguei no alto padrão? É ser transparente, correto, falar do prazo real para o cliente, e se não conseguir ligar para o cliente, negociar com o cliente, não mentir, falar que estou indo, estou na estrada. Não existe isso na minha empresa, não existe. Estou na estrada, estou chegando. Estou chegando, não chega nunca, né? Nossa, isso não existe para mim, eu quero morrer. Então, é ser transparente o mais claro possível e não fica pensando só no dinheiro. O dinheiro é consequência da escolha. Eu falo que a gente tem que fazer diariamente escolhas e renúncias na nossa vida. Sim. Se eu não escolher bem, eu vou ter problemas e decepção, ansiedade. E o dinheiro é resultado. E pela fé, como eu falava, né, eu sempre falei no início, falava, gente, tem que pagar a folha de pagamento e não tem um salário, não tem dinheiro. Como que a gente faz? No começo, eu não tinha fluxo de caixa. E eu sou a pessoa que administra que não pega dinheiro emprestado. Não existe para mim comprar máquina financiada. Você não pediu dinheiro emprestado, não? Nunca, para lugar nenhum. Até o maquinário que a gente comprou lá, caríssimo, os máquinas a gente se planejou para comprar. Graças a Deus, assim, sempre com direcionamento. Eu falo de um planejamento. Então, eu nunca peguei dinheiro emprestado. E o que eu faço? Chegava no dia da folha de pagamento, meu Deus, no começo não tinha fluxo. Você não tinha reserva de emergência, essas coisas. O que eu fazia? Eu ia orar. Literalmente. E falava assim, aí o Gabriel, que cuidava das contas a pagar, tudo, ele falava assim, tem tanto de conta para pagar. Não tem R$1. Eu falei, peraí. Meu Deus não me abandona. Vai aparecer um juro cliente. Pra você, eu ia pro banheiro, eu orava, eu voltava, ligava alguém e falava, Paula, vou te dar só 50% de entrada hoje, tudo bem? Eu, glória a Deus, Senhor, tá ótimo. Mas eram coisas assim, sabe? Eu falo muito isso, né? A fé, ela envolve bastante coisa, né? Sim. A fé também na tua pessoa, né? Você também trazer para você a tua responsabilidade perante as pessoas. Porque você emprega famílias, não é um funcionário. Não. Você tem um funcionário lá que ele tem 3, 4 pessoas. Famílias. A fé no teu negócio e a fé de não deixar cair na qualidade, ou seja lá o que for, apenas para fechar um cliente e vamos dizer, e fechar o teu caixa. E fechar o teu caixa, né? E trocar essa figurinha. Paula, fantástico. Eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza que hoje você inspirou muitas pessoas, muitas mulheres. Você tem uma vida guerreira. A gente pulou até um pedaço aqui, não vai vir o caso aqui, com 14 anos vendendo cachorro quente. Então, o que você mostra nessa tua história? Não estou preocupada com o que os outros vão pensar de mim. Sim. Eu estou preocupada em fazer o melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Né? E até as que não estão ao teu redor, né? Com esse teu trabalho de imóveis que você entrega para as pessoas carentes. Enfim, isso expandiu dentro de você. Muito orgulho de ter você aqui. Ficou tranquila? Ai, foi bom, foi ótimo. Muito gostoso. Para mim foi excelente, porque eu conhecia só um pedaço da história, né? E vendo aqui todo o teu olhar, todo esse crescimento, a rapidez que você cresceu, a gente vê que não foi fácil para você. Mas esse teu olho verde aí, esverdeado, estava lá no teu futuro, no que você queria construir e venceu barreiras dentro da família. Você colocou 26 anos de casada, né? 26, vai fazer 27. 27 anos de casada. Teve um passo aí que teve que enfrentar. Agora quem vai ditar as ordens sou eu, não é mais o dono, que é o meu marido. Então, eu te dou os parabéns de você ter mantido essa família, essas pessoas, ter crescido financeiramente, mas ter crescido mais como você, porque você é uma evolução da mulher. Olha, obrigada, Yara. Que você aí leve com carinho. Ai, que lindo. O Elas Inspiração, para você tomar lá na sua mesa, dos seus negócios. Maravilhoso. Que você lembre sempre disso, né? Que você é uma inspiração. Você é parte do Elas Inspiração. Vou pedir para você ficar aqui mais um pouquinho. Vou falar também para as nossas ouvintes, para elas aguardarem um pouquinho, porque eu vou dar algumas referências do que foi falado aqui, principalmente do que foi falado sobre desafio aqui. Né? Uma carreira de desafios. Eu vou dar algumas dicas, né? Algumas dicas para vocês sobre desafio. Mas antes, eu queria falar um pouquinho de outro parceiro nosso,
que é tecnologia. A InitPay, na verdade, veio cair na Elas Inspiração de uma forma muito bacana, porque chegou até nós de uma forma onde apontava e já aponta para nós essa visão de futuro que foi tão falada aqui hoje, né? E nós abraçamos, nós aqui da Elas Inspiração, abraçamos a InitPay por ela ser uma empresa que ela conecta os negócios com aquilo que precisa ser conectado, né? E isso para nós foi muito importante. Elas Inspiração vem apontando para esse futuro promissor, porque a tecnologia avançada, com ideias práticas, ágeis, rápidas, vem fazendo com que essa evolução seja tão grande. Hoje mesmo eu ainda falei com vocês sobre o Clube Elas Inspiração, onde a InitPay tem assim uma parcela grande, muito grande, nessa evolução do que vem acontecendo. Tecnologia com soluções ágeis e dentro do nosso propósito vão fazer a diferença também no seu negócio. Você tem que estar atento aonde você quer chegar, aonde é o teu propósito e assim para que você assim consiga transformar a dinâmica do seu negócio numa velocidade muito mais eficaz e muito mais lucrativa. InitPay, uma boa sugestão para você, confiável. Né? Temos que estar falando daquilo que vem para nós, na verdade, de uma forma autêntica, como eu sempre falo. Eu busco muito as empresas que estão ao nosso redor, a autenticidade. Mas hoje o tema foi desafio. E já passaram algumas pessoas aqui, vocês já viram, empreendedoras falando que não existe empreendedorismo sem desafio. Não existe. E a Paula hoje foi um testemunho vivo das coisas, dos desafios que ela enfrentou, de sair da comodidade, de sair daquela mesmice e fazer algo diferente. Então, eu selecionei aqui 3 pontos, eu sempre procuro selecionar 3 pontos falando de desafio. Mas antes de eu falar dos 3 pontos, eu queria falar que o desafio começa na atitude. Atitude, de começar a fazer a diferença, de ir para a ação, né? Algumas pessoas já falaram aqui, com medo ou sem medo, vai, né? Então, essa é a primeira atitude. Eu acredito, eu vou fazer. E aqui eu destaquei algumas coisas que envolvem atitude e que vão contribuir para o desafio. A primeira é persistência regada com determinação. Encarar os desafios com uma mentalidade que você não vai desistir. Aconteça o que acontecer, é um dos primeiros passos. Porque às vezes a pessoa começa um negócio e pensa assim, vou ver se vai dar certo. Já não vai dar certo. Já não vai dar certo. Porque você já começa com a possibilidade de não dar certo. E aí vem o primeiro ponto, né? Por isso que eu pus persistência com determinação. Se você acredita em você e no seu negócio, eu vou de novo falar a frase que eu sempre falo para vocês. Eu vou fazer ou eu vou morrer tentando. Porque eu acredito. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto é a flexibilidade. É você se adaptar rapidamente às mudanças, às correções de rota. O desafio faz parte disso, né? O desafio, ele te testa para ver até onde você é capaz de fazer os ajustes. Pequenos, às vezes até grandes, mas essa flexibilidade tem que estar dentro de você para que o seu negócio ele vá em frente. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que também foi muito falado aqui, ser positiva e resiliente. Quando você enxerga os desafios como uma oportunidade para você crescer, o resultado muda, né? Os desafios é que nos fazem crescer. As coisas que são básicas, simples, ela não te leva a lugar nenhum. Eu ouvi um dia uma pessoa falando sobre a questão, por exemplo, do trabalho que você faz home office, né? Não sou contra o home office não, tá, gente? Mas eu vou colocar uma coisa para vocês. Quando você está, só para comparar aqui essa questão de ser positivo e resiliente, quando você está em home office, você está fechado ali no teu mundo. Nada vai te acrescentar ali. Quando você está dentro de uma empresa, você vai falar com pessoas de outras áreas e todo dia você vai sair com algo novo. Então, esse ser positivo é querer ouvir as pessoas. Eu costumo falar assim, ó, às vezes você ouve alguma coisa que você fala, nossa, meu Deus do céu, falou um monte de nada com nada. Joga fora.
joga fora, não precisa sofrer com isso. Joga fora, aproveite o que é bom. Eu costumo sempre procurar olhar o copo mais para cheio. Quando você olha o copo mais para cheio, tenha plena certeza que você já está dando o primeiro passo para você enfrentar desafios e chegar no sucesso. E eu, ainda completando sobre o desafio, não permita que o desafio defina quem é você. Eu falo muito isso, né? Você conhece muito as pessoas nas histórias. Hoje aqui vocês tiveram uma história muito inspiradora, mostrando que nenhum desafio vai me derrubar, porque eu sei quem eu sou, né? Quando você olha o desafio como uma oportunidade de crescimento, você vai ver que você vai subir degraus que você jamais pensou em alcançar. Jamais pensou em alcançar. Eu vi hoje aqui falando assim, ó, comecei pequenininho, hoje eu atendo, hoje eu preciso parar vendas. Olha só quanta coisa foi falado aqui quando você se predispõe a superar você mesma. E aí eu venho com uma outra coisa, né? Você não está sozinha. A Elas Inspiração está aqui, trazendo histórias inspiradoras, verdadeiras, mulheres que superaram, que enfrentaram barreiras, que enfrentaram dificuldades, enfim, mas acreditaram no seu potencial e que é possível sempre chegar aonde você se predispôs a chegar. Meu recado, seja testemunha do seu poder interior. Você seja a sua própria testemunha de que você conseguiu superar. Bom, mas chegamos ao final e mais uma vez eu quero agradecer demais a todas as nossas ouvintes e os ouvintes também. Agora eu estou acrescentando aqui, não posso esquecer dos homens, que tem sido muito bacana e até dado algumas opiniões bem bacanas, né? Que para nós sempre é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Quero agradecer também os nossos parceiros, a YL Consultoria, a VW Brand, a NTPay, enfim, toda a nossa audiência que vem crescendo e venho recebendo alguns elogios, também recebo críticas, porque as críticas elas nos fazem crescer. Então eu coloco aqui para vocês, não deixem, ou melhor, não gosto de falar a palavra não, sigam a gente lá no Instagram, Elas Inspiração Oficial, né? Nós estamos abertos a ouvir ideias, a sugestões, traga a sua história para nós, entre em contato com a gente, venha contar a sua história de empreendedorismo aqui, ela vai ser muito bem-vinda. Nós estamos aqui de coração aberto para te ouvir. E para isso, quero que vocês também se inscrevam lá no YouTube, toquem lá o sininho para vocês saberem de tudo que está acontecendo dentro do Elas Inspiração. Principalmente porque agora está chegando a grande novidade, Clube Elas Inspiração. Olha só, vocês vão se arrepiar com o que nós vamos sacudir aí nessa nova proposta nossa dentro do Elas Inspiração. Encontro vocês daqui a uns 14 dias com mais uma história inspiradora, feita exclusivamente e contada exclusivamente com toda a autenticidade para inspirar você. Até lá!